Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Elimine o herói. Capítulo 151. Bip. Quando o dispositivo de rastreamento de Kim Vol-jin foi desativado com um sinal sonoro, o subordinado de Oh-se-chan fez um sinal de ok com os dedos. Lee Jin-ah, que apareceu sem qualquer disfarce, ficou pasmo. Você é um verdadeiro canalha por vir a uma reunião privada com um dispositivo de rastreamento e um fio. Se eu fosse Isaac Ivanov, você já teria sido morto. Em vez de responder, Kim Vol-jin trocou de roupa e foi até uma van estacionada. A van, que estava com as portas entreabertas, estava repleta de equipamentos eletrônicos como em um filme de espionagem. Entrem. Kim Vol-jin entrou na van e as portas foram fechadas no segundo em que Lee Jin entrou também. KRRR. Seguindo o som alto do motor, a van começou a se mover. A conversa começou quando sons abafados dos motores de outros veículos puderam ser ouvidos enquanto o caminhão começava a circular em uma rodovia. Antes de começarmos esta reunião, foi Lee Jin quem começou a falar. Teria matado você me contar sobre isso antes? Eu só descobri isso esta manhã. Acontece que Lee Jin só foi informado sobre a programação do dia naquela mesma manhã. Droga, eu ainda me lembro. Oh-se-chan ligou para Lee Jin pela manhã e disse que ele precisava se levantar porque precisava encontrar Kim Vol-jin no local da reunião. Quando acordei e ouvi isso, disse ao Oh-se-chan para não mexer comigo e ele me xingou. Mas diga-me honestamente, qualquer um teria dito a mesma coisa, não é? Era natural para Lee Jin não acreditar porque não era algo que se esperaria. Do ponto de vista de alguém que sabia a verdade, foi estranho para Isaac Ivanov enviar seu companheiro de equipe para entrevistar Kim Vol-jin para se juntar ao grupo. Não é mais arriscado assim? Afinal, havia um risco. Não é? Você é Isaac Ivanov, não é? Kim Vol-jin e Isaac Ivanov eram a mesma pessoa, mas se atacassem uma masmorra juntos, naturalmente precisariam ser vistos juntos. Esta foi uma nova falha que poderia ser exposta. Eu me preparei com antecedência. É por isso que Kim Vol-jin fez seus próprios preparativos. Há uma ligação do chefe. Vou colocá-lo no viva voz. Além disso, não foi apenas Kim Vol-jin quem se preparou. Não tive a oportunidade de dar os parabéns naquela época porque estava muito ocupado. Então, parabéns por limpar a masmorra. E também adquirindo a varinha de Merlin enquanto você fazia isso. Vamos fazer as saudações mais tarde. Seus preparativos estão completos. Oh-se-chan também estava se preparando para quando Isaac Ivanov se mudasse junto com Oh-se-chan. Você quer dizer o sósia? Precisa de mais algumas melhorias. Eles devem ser feitos até o início do próximo ano. Um sósia. As máscaras usadas por Kim Vol-jin e Lee Jin foram melhoradas a ponto de agora poderem cobrir todo o corpo em vez de apenas o rosto. Pode ser concluído até janeiro. Você poderia até usá-lo agora, desde que não fosse muito rude com ele. Só estou falando das melhorias. O preço unitário vai cair um pouco mais se conseguirmos melhorar. Embora ainda possamos usá-lo se necessário, é um pouco caro. Claro, era caro. Foi feito de partes do corpo de um doppelganger, um monstro incrivelmente difícil de encontrar. Até o preço unitário das máscaras que Kim Vol-jin e Lee Jin usavam o tempo todo era bastante alto. Se eles conseguissem cobrir todo o corpo, o preço seria dezenas de vezes mais alto. Obrigado. Sabendo disso, Kim Vol-jin expressou sua gratidão. De qualquer forma, é bem caro. E Oh-se-chan continuou enfatizando essa parte. Sou eternamente grato. É caro. Custa dinheiro. E é você quem vai usá-lo. Kim Vol-jin respondeu a ele após um longo suspiro. Tenho certeza de que conseguirei concluir a próxima masmorra com sucesso, então você pode apostar em mim novamente, como fez da última vez. Essas palavras fizeram Oh-se-chan gritar imediatamente. Ei, Lee Jin, seu desgraçado. Você está aí, não está? Por que você contou a ele? Seu merdinha. O grito de Oh-se-chan chocou Lee Jin, que estava ouvindo a conversa de lado. Eu não contei nada a ele. Então Kim Vol-jin disse. Eu estava apenas conversando, não achei que fosse verdade. Hein? Só então Oh-se-chan, que percebeu que Kim Vol-jin havia enganado a verdade dele, mudou de assunto com uma risada estranha. Haha, certo. De qualquer forma, nosso relacionamento é baseado na confiança e na fé, por isso devemos continuar acreditando nisso. Então qual é a sua agenda para hoje? Você está indo direto para a masmorra? Faremos uma refeição antes de começarmos a masmorra. Uma refeição? O dinheiro que gasto hoje será coberto pela Guilda Fênix. De certa forma, é uma despesa de entretenimento e Park Yong-wan não hesitaria em dá-lo. Oh-se-chan ficou pasmo com suas palavras. Você realmente pretende sugá-lo até secar? Nem mesmo um cachorro de verdade chuparia tanto um osso. Ele teve azar em sua vida passada? Ou ele vendeu seu país no futuro? Ao ouvir isso, Kim Vol-jin simplesmente sorriu levemente sem responder. Ao lado dele, Lee Jin falou hesitante. Então o que você está dizendo é que posso comer o quanto quiser hoje, certo? Isso mesmo. Posso comer carne? Tanto quanto você quiser. Posso comer carne coreana? Isso não é uma má ideia. Naquele momento, Lee Jin gritou para o motorista. Leve-nos ao restaurante coreano de carne bovina mais caro das redondezas. Kim Vol-jin sorriu levemente ao vê-lo agindo mais animado do que nunca. Ei, Jin, não se esqueça de arrumar as sobras de carne, certo? Pelo menos 10 porções devem ser embaladas. Claro. Também vou trazer um pouco de sanjan. Certo. Eu confio em você, Jin. Confie em mim. Eu realmente acredito em você. Certifique-se de trazer as peças caras. Naturalmente. E não pode esquecer da alface e outros acompanhamentos. Kim Vol-jin parou de prestar atenção enquanto a conversa entre os dois se tornava muito mais profunda e séria. Por favor, me dê o relatório da masmorra. Em vez disso, ele pediu ao subordinado de Oh-se-chan o relatório da masmorra que seria o local do teste. Sim, aqui está.
O subordinado imediatamente entregou o relatório. Essa é uma boa atitude. Como seu entrevistador, vou te dar uma chance. De agora em diante, você será nosso novo companheiro de equipe. Então Lee Jin-ah, que havia terminado de discutir seus planos com Oh-se-chan, falou com Kim Woo-jin. No entanto, Kim Woo-jin balançou a cabeça. Eu não vou passar. Eu falhei neste teste. Que besteira é essa? Você não precisa passar esse tempo para entrar na festa? Ao ouvir as palavras de Lee Jin-ah, Kim Woo-jin olhou para ele como se fosse ele quem estivesse falando bobagem. Se eu falhar desta vez, Park Yong-wan investirá mais em mim. O que? É melhor gastar dinheiro com alguém para refazer um exame do que treinar outra pessoa. Foi quando Lee Jin-ah percebeu do que ele estava falando. Se Kim Woo-jin morresse, até o inferno poderia se recusar a aceitá-lo. Lee Jin-ah sentiu sinceramente que Kim Woo-jin, que estava lendo calmamente o relatório da masmorra à sua frente, era uma pessoa verdadeiramente cruel. Claro, Lee Jin-ah não sabia. Sobreviva aos orcs negros por 6 dias. Pisos, 3. Dificuldade B. Número máximo de inscrições, 60. Requisitos, nível 80 ou inferior. Condições, sobreviva aos chefes orc negros e sua horda por 6 dias. Recompensa, nenhuma. Preciso atingir o nível 80 nesta masmorra. E a habilidade bênção do rio Estige de Lee Jin-ah precisa subir outro nível. Vou aumentá-lo de alguma forma. Aquele Kim Woo-jin que estava lendo o relatório da masmorra na sua frente naquele momento, era muito mais cruel do que ele pensava. Se a bênção do rio STYX de Lee Jin-ah for muito baixa, então nem mesmo ele seria capaz de sobreviver contra o filhote. Apenas. E que Kim Woo-jin estava se preparando para levá-lo a um lugar ainda pior que o inferno. Mas preciso verificar novamente. Posso realmente comer tanta carne quanto quiser hoje? Claro. Então acontece que você é um cara legal, afinal. Kim Woo-jin deu um sorriso para Lee Jin-ah. A ignorância era verdadeiramente uma bênção. Capítulo 152. Existem 2 razões pelas quais os jogadores entram nas masmorras. Uma é limpá-lo, o outro é para treinamento. Não era incomum usar uma masmorra para treinamento. Eram os lugares perfeitos para treinar, pois havia muitos alvos e a segurança era alta. Kim Woo-jin também treinou em masmorras. E claro, a mentalidade ao limpar uma masmorra e treinar era muito diferente. Ao limpar uma masmorra, Kim Woo-jin fez o possível para não sentir uma sensação de realização, mas sim uma sensação de desânimo. Porém, foi diferente durante o treinamento. No caso do treinamento, o objetivo de Kim Woo-jin durante o treinamento era simplesmente sobreviver, mesmo que fosse fácil morrer. Isso é o pior. Foi por isso que Kim Woo-jin olhou para o cajado em sua mão com a testa franzida. E cajado de Merlin e classificação. Lendário, nível requerido, nível 1 ou superior. Descrição. O cajado usado pelo grande mago Merlin. Ele contém uma grande quantidade de poder mágico. Poder de ataque mais 20% quando equipado. Poder mágico mais 20% quando equipado. Velocidade de recuperação de poder mágico mais 30% quando equipado. O poder mágico aumenta proporcionalmente ao nível do usuário. Ele estava olhando para o cajado de Merlin. E anel do rei Arthur, classificação. Lendário, nível requerido, nível 1 ou superior. Descrição. Uma ficha que representa o grande rei da tábua redonda. Contém as qualificações do rei. Todas as estatísticas mais 15%, poder de ataque mais 15%, aumenta em 100% os efeitos de outros itens relacionados à mesa redonda. Excalibur pode ser usada. Então ele olhou para o anel do rei Arthur que estava em um dos dedos da mão que segurava o cajado. Então Kim Woo-jin voltou seus olhos para a cena criada pela combinação desses 2 itens. Chocalho. Foi uma cena de um grupo de 80 esqueletos destruindo completamente um grupo de 30 kobolds. Naturalmente não houve luta pela sobrevivência ou sensação de treinamento com a presença de 80 esqueletos. Simplificando, essa cena era semelhante à de uma criança esmagando formigas entre os dedos de maneira divertida. Este foi o motivo da carranca de Kim Woo-jin. Eu não pensei que seria tão ruim. Com toda a honestidade, Kim Woo-jin não esperava tal cena. Enquanto caçava o Dullahan, ele recebeu o cajado de Merlin e o anel do rei Arthur por causa dos cálculos cuidadosos de Elise, mas não os usou corretamente naquele momento. Afinal de contas, como a caça ao Dullahan estava progredindo conforme planejado, não havia razão para ele modificá-la. E não havia motivo para ele mostrar ainda mais força aos concorrentes. Em outras palavras, esta foi a primeira vez que ele realmente fez uso do cajado de Merlin e do anel do rei Arthur. É claro que o treinamento não foi feito corretamente. Em vez disso, ele só teve um pensamento. Ainda resta poder mágico. Neste ponto, Kim Woo-jin tinha poder mágico suficiente para invocar qualquer coisa que quisesse. Ainda a pulseira de Van Gogh. O que foi mais surpreendente foi o fato de Kim Woo-jin ainda não ter exercido toda a sua força. Naquele momento, Kim Woo-jin estava usando 2 anéis, o Plus Ring e o King Arthur's Ring. Se ele usasse o anel de Hércules depois de equipar a pulseira de Van Gogh, seu poder aumentaria em mais 20%. E ele ainda tinha espaço para mais 3 toques depois disso. Foi um grande negócio e Kim Woo-jin não tinha intenção de menosprezar essa tremenda quantidade de poder. Eu não posso treinar. Pelo contrário, Kim Woo-jin não esqueceu que uma das razões pelas quais ele veio para esta masmorra foi para medir sua força. Preciso descobrir quais são meus limites. Acima de tudo, o limite de força que Kim Woo-jin conhecia agora era apenas sua especulação. Ele sabia que havia se tornado mais forte, mas não sabia o quanto mais forte. O mais perigoso seria me superestimar ou subestimar. Essa foi a pior coisa que Kim Woo-jin conseguiu pensar. Seu nível aumentou. O emissário do submundo sorri com sua dignidade esmagadora.
O emissário do submundo concedeu algum poder a você. A classificação da habilidade governante do campo de batalha aumentou em 1. Claro, sua auréola, que não conhecia os pensamentos que passavam pela cabeça de Kim Vol-jin naquele momento, ficou bastante impressionado com a visão que testemunhou. Uau, graças aos esqueletos, meu nível continua subindo. Apenas respire e suba de nível. Cook. E Li Jin-ah, que estava mastigando uma barra de chocolate que tirou de seu inventário, também estava gostando dos resultados dos soldados esqueletos. Ainda não terminei de digerir a carne que comi antes de entrarmos na masmorra. E parecia que a carne que ele comeu antes de entrarem na masmorra era indigesta. Kim Vol-jin lançou um olhar frio para Li Jin-ah. Quando ele viu o olhar, Li Jin-ah continuou apressadamente. O que posso fazer de qualquer maneira? Não seria estranho eu seguir em frente quando os soldados esqueletos já estão cuidando de tudo? Se houvesse algo para lutar, eu lutaria. Mas não posso lutar contra os esqueletos, posso? No momento em que ele disse essas palavras, a expressão de Li Jin-ah ficou confusa. Foda-se minha boca estúpida. Eu deveria cortar minha língua ou algo assim. Isso mostrou que ele percebeu exatamente o que acabará de fazer. Claro, Kim Vol-jin também sabia porque Li Jin-ah estava tão furioso. Chocalho. Então os esqueletos começaram a se virar para olhar para seu novo alvo e só havia uma coisa que Li Jin-ah poderia dizer ao ver isso. Porra, droga. Com um grito irritado, Ossichan parou de comer sua tigela de ramen e enxugou o suor do couro cabeludo. Ainda estou chateado. Sua raiva era claramente visível enquanto ele continuava. Na verdade, sua raiva fez com que a atmosfera ao seu redor ficasse tensa. Porém, desta vez, os subordinados de Ossichan não prestaram muita atenção às suas ações. Está começando de novo. Isso porque eles conheciam o alvo da raiva de Ossichan. Além disso, eles sabiam o quão mesquinha era sua raiva. Li Jin-ah, seu porquinho. Ele não deveria mandar coisas para nós comermos? Como poderíamos embrulhar alguma coisa quando ele comeu toda a carne do restaurante? Ei, sério. O motivo de sua raiva não era outro senão o fato de que ele não poderia ter uma refeição grátis porque Li Jin-ah havia comido toda a carne do restaurante. É por isso que você não cria uma fera de cabelo preto. Mais cedo ou mais tarde vou raspar esse cabelo preto. Vou raspar tudo. Esta foi a 4ª vez que Ossichan desabafou sua raiva porque não teve a chance de comer carne bovina. Uau! Então o feature phone em seu bolso vibrou. A expressão de Ossichan mudou imediatamente depois que ele pegou o feature phone e leu a mensagem que havia recebido. Trituração. Depois de ler a mensagem, ele esmagou o telefone na mão. Incinere isso. Foi uma ordem. Foi também uma ordem para destruir uma rede de informação cuja criação custará muito. Só poderia ser uma das 2 razões pelas quais tais ordens seriam dadas. Apenas, o que está acontecendo? Era cortar um dedo com lágrimas nos olhos porque algo ruim aconteceu ou desistir agradavelmente depois de atingir seu objetivo. A Guilda do Messias adiou seu ataque à masmorra do 7º andar. Desta vez foi o último. Parece que o projeto deles está finalmente começando a desmoronar. Capítulo 153. Foi uma época em que existiam inúmeras guildas e novas guildas eram criadas e dissolvidas todos os dias. No entanto, mesmo nessa época, 5 guildas permaneceram desde o início. Eles tinham uma presença invariavelmente avassaladora e sua influência era absoluta. A posição de topo dessas 5 guildas sempre foi ocupada pela Guilda do Messias. Claro, isso foi por causa de Li Si-junho. O mundo voluntariamente o considerou seu salvador, que caminhou inabalavelmente por um caminho que ninguém havia trilhado antes, em um esforço para salvar o mundo. Em outras palavras, mesmo que estivessem dispostos a sacrificar suas vidas para salvar o mundo, não seriam tratados de maneira tão especial se não percorressem um caminho que ninguém havia trilhado antes. Em 24 de janeiro teríamos como alvo a masmorra de nível C+ do 7º andar. Portanto, para a Guilda do Messias, atacar a masmorra do 7º andar era uma decisão crucial que determinaria o valor de sua existência. Mas agora esse plano foi adiado. Mas agora Park Shin estava anunciando o fato de que o maior projeto da Guilda do Messias, a masmorra do 7º andar, havia sido adiado na frente de 7 pessoas que estavam sentadas a uma mesa em forma holográfica. Deus dos Arcos, isso é por sua causa. Depois de fazer seu anúncio, ela se virou para olhar para o Deus dos Arcos, Noda Ijiro, que estava representado por um holograma verde. Naturalmente, todos os outros hologramas se viraram para olhar para o Deus dos Arcos também. Porém, mesmo diante de seus olhares questionadores, Noda Ijiro não disse nada. Ele mostrou sua teimosia sentando-se ali com os olhos e a boca fechados. Quando Park Shin viu isso, houve um brilho em seus lindos olhos. Acho que você está confundindo minha educação com você com outra coisa. Seus olhos eram ferozes o suficiente para ofuscar sua bela aparência. Como líder do maior conglomerado do mundo que servia ao Salvador, muitas pessoas a viam como uma fada, mas se a vissem naquele momento seus corações parariam. No entanto, esta era sua verdadeira aparência? Ela compartilhou uma longa história com o Salvador Li Si-junho a ponto de eles morrerem um pelo outro. Então, se você quiser dar alguma desculpa, agora é sua chance. E enquanto ela falava com o Deus dos Arcos diante dela, sua voz estava repleta de uma promessa de violência que faria estremecer até os melhores jogadores do mundo. Claro, o Deus dos Arcos também não era uma pessoa comum. Ele nem tentou dar desculpas quando enfrentou as ameaças de Park Shin e 3 dos meus alunos foram mortos. Meu orgulho não me permitirá deixá-lo viver nesta situação. E até que isso seja resolvido, não participaremos do ataque à masmorra do 7º andar. Em vez disso, ele insistiu em fazer sua própria afirmação. Ao ver a atitude demonstrada pelo Deus dos Arcos, Park Shin encerrou os dentes. Então isso significa que você está ameaçando nosso ataque na masmorra do 7º andar? Foi uma situação volátil. Ninguém na reunião queria falar numa atmosfera tão tensa. Foi então.
Toque, toque. O som de um microfone sendo tocado foi ouvido no único assento que não estava preenchido por um holograma, mas tinha alto-falantes colocados na frente dele. Quando os olhos de todos se voltaram para os alto-falantes diante do assento vazio, uma voz calma pôde ser ouvida deles. Podemos adiar o ataque à masmorra do 7º andar por um mês. Deus dos Arcos, você terá que se vingar durante esse tempo. Era de Lee Junho. Park Shin pareceu surpreso com as palavras do homem conhecido como o Salvador do Mundo, enquanto o Deus dos Arcos assentia. No entanto, está sua última chance de vingança. Se isso falhar, então a Federação Yamato, incluindo você, Deus dos Arcos, terá que cooperar incondicionalmente com a Guilda do Messias. O Deus dos Arcos respondeu com um sorriso amargo. Se eu falhar desta vez, então minha vida será sua, Lee Junho, para usar como quiser. Então esta reunião está encerrada. Atacaremos a masmorra do 7º andar após um mês de atraso. Isso encerrou a reunião e os hologramas começaram imediatamente a desaparecer um após o outro. Lee Junho, obrigado pela sua ajuda. No momento em que o último holograma desapareceu, Park Shin falou na direção do assento de Lee Junho. Eu fiz você fazer algo que você não deveria ter feito. O Park Shin que estava dizendo essas palavras era completamente diferente do feroz Park Shin há pouco. Tenho certeza de que o Deus dos Arcos irá falhar. Então, naturalmente, ele se tornará cooperativo novamente. Seria melhor traçar uma linha clara desta vez. Mesmo que ele tenha sucesso, ainda teremos que estar felizes com isso. Ela começou a falar em um tom gentil e educado. Se o Deus dos Arcos falhar novamente, recrute-o. Park Shin ficou surpreso com as palavras repentinas de Lee Junho. Esse Kim Woo-jin não é uma pessoa comum. Gosto especialmente do fato de ele usar veneno. Se o criarmos bem, tenho certeza de que ele se tornará um cão de caça perfeito. Em resposta às palavras de Lee Junho, Park Shin simplesmente acenou com a cabeça sem responder. Esse era o relacionamento dela com Lee Junho. Eles não eram colegas. Era uma relação entre uma cabeça e seus membros, e quando um dava uma ordem, o outro a seguia sem questionar. O que você planeja fazer com Isaac Ivanov? Somente quando uma pergunta foi feita, Park Shin abriu a boca para responder. Não é fácil livrar-se pessoalmente de Isaac Ivanov neste momento, o risco é muito alto. É por isso que estou pensando em dar-lhe um rival. Um rival? Encontrei um bom jogador na Europa. Faz muito tempo que não ouço você chamar alguém de bom. Sim, ele é muito bom. Mais importante ainda, suas principais armas são monstros invocados, assim como Isaac Ivanov. Qual o nome dele? Johan Jorg. A assinatura está quase concluída. Tenho um bom pressentimento. Os resultados são mais importantes que os sentimentos. Com certeza darei a você os resultados que você gosta. Estou ansioso por isso. Essas palavras fizeram com que um sorriso se espalhasse pelo rosto de Park Shin. Antes de retornar ao passado, Kim Woo-jin era um dos membros mais leais da Guilda do Messias. Naquela época, Kim Woo-jin tinha duas funções na Guilda do Messias. Uma delas, é claro, era desempenhar um papel ativo como cão de caça. A outra era treinar novos. Claro, este não era apenas o trabalho de Kim Woo-jin. Dentro da Guilda do Messias, que preferia realizar ataques nas masmorras com seu pessoal interno em vez de colaborar com outras guildas, era natural que jogadores habilidosos atuassem como instrutores. É claro que os jogadores comandados por Kim Woo-jin eram diferentes dos membros comuns da guilda. Os jogadores comandados por Kim Woo-jin eram aqueles considerados as sementes ruins na Guilda do Messias. Não foi uma tarefa fácil. Os jogadores da Guilda do Messias que basicamente arriscaram suas vidas para salvar o mundo, poderiam ser considerados fanáticos. E mesmo na Guilda do Messias, havia muitos daqueles que poderiam ser chamados de sementes ruins. A maioria deles não levou isso a sério quando foram submetidos ao seu treinamento infernal. Quando conheceram Kim Woo-jin, houve alguns que zombaram porque não achavam que pudesse ser muita coisa. Aqueles que ignoraram completamente quando Kim Woo-jin deu uma ordem e aqueles que basicamente agiram como se ele não existisse. Porém, após terminar o treinamento de Kim Woo-jin, todos tiveram a mesma reação no momento em que saíram das masmorras. Bleg. Assim que saíram da masmorra e foram aliviados da tensão que acumularam, vomitaram todo o conteúdo do estômago. Aquele maldito psicopata. Não vou deixar aquele bastardo escapar impune. E eles olhavam para Kim Woo-jin como se não quisessem nada melhor do que esfolá-lo vivo. Claro, a maioria deles perdeu essa determinação no momento em que fizeram contato visual com Kim Woo-jin, mas houve alguns especiais. Aqueles que não ficaram com medo, mas agiram como quiseram depois. Vou deixar você ir desta vez porque você comprou carne. Você tem sorte. Claro, Lee Jinha foi o último, o que fez Kim Woo-jin lhe dar um leve sorriso. Ele é um cara incrível. Enquanto isso, os homens de Ossi-chan que estavam esperando do lado de fora da masmorra começaram a se mover apressadamente para limpar. Quero comer alguma coisa. Arroz? Carne? Lee Jinha pediu-lhes algo para comer e os subordinados de Ossi-chan trouxeram comida como se esperassem. Enquanto tudo isso acontecia, Kim Woo-jin deu uma olhada em sua janela de status. Kim Woo-jin. Nível 78. Halo, emissário do submundo. Estatísticas: saúde, 236 mais 490. Vigor, 2 mais 209. Poder mágico, 3 mais 399. Conquistas, 61. Pontos extras, 0. Nível 78. A expressão de Kim Woo-jin ao olhar para a janela de status não era boa. O que ele estava vendo era a colheita que obteve na masmorra, mas não estava satisfeito. Eu ainda não consegui descobrir meus limites. Até o final, Kim Woo-jin não conseguiu cumprir um de seus objetivos, que era encontrar seu limite. Preciso atacar mais masmorras. Isso significava que ele precisava testá-lo novamente. Aqui, o subordinado de Ossi-chan abordou Kim Woo-jin, que estava planejando qual masmorra atacar em seguida. Não houve necessidade de uma longa conversa. Assim que recebeu o feature phone do subordinado, ele começou a tocar. Como foi a masmorra? Não muito bom. Realmente.
Então Kim Woo-jin será rejeitado? Kim Woo-jin sorriu com as palavras de Oh-se-chan. Ele deve ter esperado isso. Parecia que Oh-se-chan tinha pensado semelhante em relação à adição de Kim Woo-jin ao time. Então, como vai? Não houve nenhuma expectativa especial na voz de Kim Woo-jin quando ele perguntou isso. Não há nada de especial neste dezembro. A data atual era 10 de dezembro de 2023. O verdadeiro grande evento começa em janeiro. O dezembro que Kim Woo-jin lembrava foi como a calmaria antes da tempestade que aconteceria em janeiro. A Guilda do Messias adiou seu ataque à masmorra do 7º andar. Não anunciaram a duração exata, mas o atraso deve ser de apenas um mês ou um mês e meio. No entanto, as informações a seguir fizeram a expressão de Kim Woo-jin mudar. Eles vão atuar? Kim Woo-jin até pediu confirmação porque ficou muito surpreso com essas palavras. Ele perguntou novamente. Essa informação é confiável? Positivo. Ao ouvir essa resposta, Kim Woo-jin bateu em sua bochecha com o dedo em vez de responder. Ao contrário de sua aparência habitual, ele parecia ligeiramente agitado. A Guilda do Messias adiou seu ataque à masmorra do 7º andar? Foi assim que a notícia de Oh-se-chan foi chocante para ele. E a razão para isso era simples. Para a Guilda do Messias, atacar a masmorra do 7º andar era, em essência, provar a necessidade de sua existência. Lee Se-junho fez um movimento. Além disso, foi baseado em Lee Se-junho, que era chamado de Salvador. No entanto, a mudança na programação significou que houve um movimento muito grande dentro da Guilda do Messias. Pelo que me lembro, o grupo principal que atacou a masmorra do 7º andar era composto por 9 jogadores. Entre aqueles, quem faria um movimento agora? Naquele momento, a imagem de um homem apareceu na mente de Kim Woo-jin. O Deus dos Arcos. O Deus dos Arcos, Noda-Eijiro. Só depois de pensar nesse nome é que Kim Woo-jin baixou a mão enquanto falava. É possível que o Deus dos Arcos tenha se revoltado. Eu tive o mesmo pensamento. O Deus dos Arcos definitivamente acharia desagradáveis as coisas que aconteceram recentemente. Quando ele ouviu isso, Oh-se-chan também compartilhou seus pensamentos. E é por causa de alguém que não pode nem entrar na festa de Isaac Ivanov. Por ser uma masmorra de 7 andares, seria difícil até mesmo para o Deus dos Arcos garantir sua segurança durante o ataque. Então ele provavelmente quer resolver todos os seus problemas antes disso. Ele provavelmente tem algumas dúvidas sobre o progresso de Kim Woo-jin. E Oh-se-chan chegou à mesma conclusão que Kim Woo-jin. O que significa que o Deus dos Arcos é: ele enviará o melhor membro que puder encontrar para me matar. Ou ele mesmo tentará me assassinar no mundo real. O Deus dos Arcos definitivamente faria tudo o que pudesse para matar Kim Woo-jin. Kim Woo-jin e Oh-se-chan ficaram em silêncio por um momento enquanto pensavam nisso. Então o que você quer fazer? Após um breve momento de silêncio, Oh-se-chan fez uma pergunta, a qual Kim Woo-jin respondeu. Farei o que tenho que fazer passo a passo. Vou começar fazendo uma refeição adequada no caminho para casa. Uma refeição? A carne naquela época estava deliciosa. Apenas. Naquele momento, Lee Jin-ah, que estava comendo uma torta de chocolate, gritou. Você acabou de me ligar? Depois disso, Oh-se-chan também gritou. Retire as 10 porções com antecedência desta vez. Não, apenas não dê nada para aquele bastardo, Lee Jin-ah. Kim Woo-jin riu de suas palavras. Ah, desculpe. Eu só tive uma memória ruim. Então o que vem depois? A essa pergunta, Kim Woo-jin respondeu em tom calmo, como se não fosse nada de especial. Eu tenho que conhecer Park Yong-wan. Capítulo 154. O último andar da sede da Guilda Fênix era originalmente um escritório comum, mas havia sido tão decorado que agora parecia mais uma cobertura. Era tão encantador que fantasiar que aquela poderia ser a casa deles era um dos prazeres culposos de todos aqueles que conseguiam entrar nela. Porém, a expressão no rosto do dono da referida cobertura era tudo menos feliz. Então você falhou? Ao dizer isso, Park Yong-wan olhou para Kim Woo-jin, que estava parado na frente dele. Seus olhos, mais frios do que nunca. Qualquer pessoa comum ficaria aterrorizada com a visão. Este jogador, Park Yong-wan, já era um monstro que não poderia ser combatido com armas modernas. Eu não ordenei que você passasse de alguma forma? Desculpe. Portanto, era natural que Kim Woo-jin inclinasse a cabeça para ele. No entanto, Park Yong-wan franziu a testa ao ver isso. Se não fosse você quem me aconselhou a investir em Isaac Ivanov, eu nem teria me dado ao trabalho de ver seu rosto. Desculpe. Eu não quero suas desculpas. Deixe-me ouvir suas desculpas. Você nem preparou uma desculpa, não é? Só então Kim Woo-jin levantou a cabeça e começou a falar. Ele reconheceu o poder do meu veneno, mas criticou minha falta de versatilidade. Essa é sua única desculpa? Perguntaram-me se eu poderia ajudar quando fosse necessário. Ao ouvir essas palavras, Park Yong-wan relaxou um pouco. Então isso significa que ele está mantendo você como uma opção? Sim. A expressão de Park Yong-wan também suavizou um pouco. Então não é que ele não esteja interessado. Para ser honesto, quando Park Yong-wan soube pela primeira vez que Kim Woo-jin não havia conseguido se juntar ao grupo de Isaac Ivanov, ele se perguntou o que fazer com ele. Seja para jogá-lo fora, entregá-lo a outra pessoa ou vender seus serviços. No entanto, agora que ouviu toda a situação, parecia que Isaac Ivanov não desistiu completamente de Kim Woo-jin. Como havia dito antes, Isaac Ivanov estava disposto a levar Kim Woo-jin se fosse necessário. Isso significava que embora ele não estivesse no primeiro grupo, ele ainda era tratado como se estivesse no segundo grupo. Ou seja, isso significava que se ele conseguisse mostrar algo a mais, seria possível ingressar no primeiro grupo. O que devo fazer? É claro que Park Yong-wan não pretendia começar a investir mais em Kim Woo-jin exatamente por esse motivo. Park Yong-wan era o tipo de pessoa que não hesitaria em se livrar de algo ou alguém depois de se tornar inútil. Pelo menos esse era o tipo de pessoa que Park Yong-wan, que Kim Woo-jin conhecia, era.
Um ser humano que tomou decisões baseadas apenas nos seus próprios interesses, sem hesitação. Foi por esta mesma razão que ele conseguiu vender o seu país sem hesitação. Parece que Isaac Ivanov provavelmente? Então Kim Woo-jin tirou outro cartão que havia preparado. Deixe sua guilda atual. O que? E a expressão de Park Yong-wan mudou completamente devido ao quão chocante esta carta era. O que você está falando? Eu ouvi mencionar a adição de tanques e magos durante conversas que teve com seu companheiro de equipe em russo. A conversa deles foi sobre a necessidade de um novo tanque e de mais poder de fogo. Eles querem recrutar mais membros do partido? Até onde eu sei, eles não pretendem obter nenhum apoio da guilda Mokot da qual fazem parte. Isso não é diferente de deixar a guilda, não é? Naquele momento, Park Yong-wan começou a fazer cálculos mentalmente. O valor de Isaac Ivanov cresceu além de qualquer descrição, então muitas guildas o cobiçavam neste momento. Não era mais do que simplesmente cobiçar, eles estavam dispostos a pagar um preço enorme apenas para associar o nome Isaac Ivanov às suas guildas. Quanto valeria se tivessem a oportunidade de recrutar Isaac Ivanov? Mas Park Yong-wan logo balançou a cabeça. Não, é improvável que Isaac Ivanov se mude para outra guilda. Caso contrário, ele já teria feito isso. Quando você olha para suas ações passadas e o progresso que ele fez, as chances de Isaac Ivanov ingressar em outra guilda eram extremamente baixas. Ele não vai deixar sua guilda. Em vez disso, depois de formar seu próprio partido, é altamente provável que ele continue agindo da mesma maneira. Era altamente provável que Isaac Ivanov continuasse atacando masmorras em grupo junto com outras guildas. Pelo menos foi o que Park Yong-wan pensou. É por isso que ele testou Kim Woo-jin. Além disso, ele agora conseguia entender por que Isaac Ivanov estava interessado em Kim Woo-jin. Certo. Ele está se preparando para entrar nas masmorras do quarto andar. Nas masmorras do quarto andar, há muitos monstros que não podem ser controlados apenas com força física. Quando chegou a essa conclusão, o valor de Kim Woo-jin na mente de Park Yong-wan aumentou um pouco. Se você tiver mais uma chance, você está confiante de que pode passar? Kim Woo-jin respondeu a sua pergunta sem hesitação. É absolutamente impossível para mim agora. E quando você subir de nível? Não é algo desse tipo. A força de Isaac Ivanov está em um nível diferente da minha. Não é algo que eu possa alcançar simplesmente subindo de nível. E se você tivesse itens melhores? Se você tiver esses itens, seria melhor entregá-los a Isaac Ivanov. Park Yong-wan acenou com a cabeça diante da resposta fria, mas racional. Ele entende bem a situação. Se Kim Woo-jin tivesse declarado que poderia fazer isso com pouca determinação, Park Yong-wan o teria abandonado imediatamente. No entanto, mesmo nesse momento, Kim Woo-jin foi capaz de fazer um cálculo interessante. Ele tentou descobrir por que não passou no teste de qualificação. Então o que você acha? Isso significava que ele deveria saber como passar. É verdade que meu veneno aumenta a habilidade de Isaac Ivanov, mas ele quer mais do que isso. Ele não quer que 1 mais 1 seja igual a 2. Ele quer uma sinergia que faça com que se torne 3. Park Yong-wan sorriu com suas palavras. Parece que tenho muita sorte. Com aquele sorriso no rosto, Park Yong-wan pegou um envelope na mesa à sua frente. Esta deveria ser sua recompensa quando você passasse. Dele ele tirou uma página dourada de habilidades. Veneno de cadáver? Condição. Emissário do submundo. Nível requerido. Nível 70 ou superior. Efeito. Decompõe rapidamente um cadáver para criar veneno. Quanto maior o nível de habilidade, mais forte será o veneno do cadáver e mais rápido ele será criado. Foi uma habilidade única Corpse Poison. Este é um pagamento adiantado. Park Yong-wan entregou a página para Kim Woo-jin como ele disse. Você deve passar. Não há outra opção. Apenas. No entanto, Kim Woo-jin não pegou a página de habilidades, mas fez uma pergunta. Mas como você vai conseguir uma chance com Isaac Ivanov? É com isso que preciso me preocupar. Você apenas se concentra no que precisa fazer. Essas palavras foram basicamente o último aviso. Só então Kim Woo-jin parou de fazer perguntas. Vou mudar a opinião de Isaac Ivanov de alguma forma. Ele então aceitou a página de habilidades com determinação transbordante. Capítulo 155. No dia 1º de janeiro de 2020, a humanidade percebeu que o mundo se transformou em um jogo da noite para o dia e que tudo poderia acontecer nos próximos anos. É por isso que as pessoas não se reúnem nas ruas de Manhattan para gritar Feliz Ano Novo desde 2020. No final de dezembro, os governos de todos os países tiveram de fazer enormes esforços para evitar que os seus cidadãos acumulassem abastecimentos. Apesar disso, os cidadãos ainda guardavam os mantimentos que recolheram, desejando que o ano novo passasse sem incidentes. Guildas e jogadores também cessaram todos os ataques às masmorras no final de dezembro, a fim de se prepararem para o que pudesse acontecer no novo ano. O mesmo aconteceu com a Guilda do Messias. No dia 31 de dezembro, houve apenas uma atividade oficial conduzida pela Guilda do Messias. 2023, um ano longo, está passando. O Salvador Lee Se-junho. Seu discurso na Praça Gwanghwamun em Seul, cerca de 10 minutos antes do Ano Novo, foi a única atividade que realizaram. Foi o momento em que a Guilda do Messias, que estava ocupada atacando masmorras ao redor do mundo, estava mais calma. Mas, pelo contrário, foi também o momento em que a presença da Guilda do Messias atingiu seu ponto mais alto no ano. Para a maioria das pessoas no mundo que tinham medo do Ano Novo, Lee Se-junho era o único em quem podiam confiar. Não é novidade que apenas pessoas muito especiais puderam testemunhar pessoalmente o discurso de Ano Novo de Lee Se-junho. Mesmo as celebridades coreanas que sempre recebiam tratamento VIP sempre que havia um evento na Coreia, só conseguiam lugares em cadeiras de plástico num canto e, mesmo assim, apenas os verdadeiramente especiais podiam comparecer.
É claro que, independentemente disso, inúmeras pessoas lotaram a Praça Gwanggawamun para avistar Lee Se-junho à distância. Foi o mesmo para Kim Woo-jin. Antes de retornar ao passado, ele, que era um membro leal da Guilda do Messias, saiu felizmente para a Praça Gwanggawamun para ouvir à distância o discurso de Ano Novo de Lee Se-junho. Fizemos muitos progressos. E fizemos muitos sacrifícios. Ele se decidiu depois de ouvir o discurso. Ele ouviria com mais atenção na próxima vez. Mesmo agora, depois de retornar ao passado, Kim Woo-jin ouvia à distância o discurso de Ano Novo de Lee Se-junho. Mas não vou parar por aqui. E sua determinação era a mesma de antes. Da próxima vez, ele queria ouvir de uma distância mais próxima. No dia em que esse espaço diminuir, vou cortar sua cabeça. Dessa forma, ele poderia tirar sua vida. Salve o mundo comigo. Vamos acabar com esse jogo. Assim que Lee Se-junho terminou seu discurso, o relógio atrás dele bateu 12 horas, sinalizando o início do novo ano. E naquele momento o mundo ficou em silêncio. Só depois de perceberem que não haviam recebido nenhuma notificação é que as pessoas começaram a sorrir, bater palmas e torcer. Ah, Salvador! Lee Se-junho, salve-nos! Eles começaram a torcer pelo único salvador do mundo. Em meio a toda a comoção, Kim Woo-jin pegou seu celular e enviou uma mensagem de texto. Passei no teste de Isaac Ivanov. Depois de enviar essa mensagem, Kim Woo-jin se virou e saiu. 2024, o ano novo, havia começado. Se você bloquear um rio que flui, depois de desbloqueá-lo, a força da água será muito mais forte. No momento em que o ano novo começou depois de dezembro, onde paralisaram todas as atividades, e no momento em que confirmaram que nada mais havia acontecido naquele ano, o mundo parecia muito semelhante. Imperador Relâmpago, transferência de guilda? A Guilda do Messias ganha um novo patrocinador. The Frontier Guild adquire 3 guildas do Reino Unido. Como se estivessem esperando, grandes notícias começaram a surgir e a ganhar manchetes em todos os meios de comunicação. A Guilda Great One inicia o ataque à masmorra do 6º andar. A Guilda Kuno está atacando 2 masmorras do 6º andar ao mesmo tempo. A Guilda Fênix desafia sua 3ª masmorra de 6 andares. Ao mesmo tempo, as grandes guildas começaram a anunciar ataques às masmorras do 6º andar, um após o outro. Naturalmente, Ossichan e seus subordinados também estavam extremamente ocupados. O que aconteceu na Europa? Verificando. Onde está o Imperador Relâmpago agora? Visto pela última vez na Austrália. A informação de que a Guilda do Messias está sendo patrocinada pela Coca-Cola e pela Pepsi-Cola ao mesmo tempo está correta? Sim. Droga, eles bebem cola todos os dias. Estou com ciúmes. Sim. Eles nem tiveram tempo suficiente para comer. Foi por isso. Jin. Ah, é isso. O olhar frio de Ossichan estava fixo em Li Jin-ah, que estava tirando uma pilha de pães cozidos no vapor do micro-ondas. Ah, que calor! Ah, porra! E a razão pela qual Ossichan começou a gritar com raiva para Li Jin-ah, que estava comendo alegremente seus pães cozidos no vapor. Li Jin-ah, o que diabos você está fazendo, seu bastardo? Li Jin-ah, que estava sentado à mesa no centro do escritório, respondeu ao ouvir as palavras de Ossichan. O que você quer dizer com o que estou fazendo? Estou comendo pãezinhos cozidos no vapor. Pãezinhos cozidos no vapor são os melhores durante o inverno. Quando ele ouviu uma resposta tão brilhante, Ossichan colocou as mãos na cabeça careca, que havia ficado vermelha devido ao aumento da pressão arterial. Você? Foi então. Você deveria comer um pouco também. Comprei muito de propósito. Os olhos de Ossichan se arregalaram com as palavras de Li Jin-ah antes de dizer: você sabe o quanto eu me importo com você, não é? Junto com essas palavras, Ossichan rapidamente sentou-se em frente a Li Jin-ah e pegou um pãozinho cozido no vapor. O quente. Li Jin-ah, que já havia comido 3 pães, começou a conversar com Ossichan, que estava resmungando enquanto soprava o primeiro. Como vai seu trabalho? Tudo está indo como eu esperava. Você sabe o quanto sofri no ano passado, certo? Foi tudo graças ao meu trabalho duro. Então você deveria estar grato. Ossichan deu um grande sorriso. Se estivesse fora das minhas expectativas, isso significaria que o mundo estava girando na direção certa. Li Jin-ah abriu a boca em estado de choque com a declaração de Ossichan antes de prontamente enfiar 3 pães cozidos no vapor nela. Ossichan respondeu com uma leve carranca no rosto. Tenho certeza de que algo chocante vai acontecer este ano. Um evento chocante? É um grande evento que fará com que mais de 5 membros da OCD se tornem virtualmente infames no próximo ano. Li Jin-ah mostrou uma expressão de surpresa com as palavras que foram ainda mais chocantes do que ele esperava, e enfiou 2 pães na boca antes de perguntar. Isso realmente aconteceria? Mesmo que um monstro escapasse de uma masmorra do 6º andar, haveria maneiras de escapar dele, mesmo que não conseguíssemos lidar com isso direito? Em resposta à pergunta de Li Jin-ah, Ossichan pegou um pãozinho cozido no vapor antes de continuar. Isso é verdade, mas as pessoas são muito mais assustadoras que os monstros. Pessoas? Você sabe que a Europa Oriental, o Sudeste Asiático e a América Latina estão protestando por suas vidas, certo? Sim. Mas o protesto deles causou alguma mudança? Não foi. Então, o que você faria em uma situação em que não houvesse mudança, mesmo depois de protestar até rasgar a garganta? Eles protestarão com mais força. Isso mesmo, Bin Laden enviou um avião contra as Torres Gêmeas com isso em mente. Então, como se tivesse compreendido a gravidade da situação, Li Jin-ah pegou um pãozinho cozido no vapor. Ossichan também pegou um enquanto pensava. Já existem sinais. Ossichan investiu uma quantia incontável de dinheiro para entender a situação ao redor do mundo. Não seria estranho se a situação piorasse em breve. Portanto, seria estranho se ele não soubesse que o mundo tem um armazém cheio de pólvora prestes a explodir a qualquer momento. Na verdade, já houve algum movimento. Na Europa Oriental e no Médio Oriente, alguns grupos radicais começaram a preparar e a planear a implementação de actos de terrorismo. Só tivemos sorte até agora.
Até recentemente, eles conseguiram impedir qualquer plano com antecedência, mas por maior que fosse o guarda-chuva, ele não conseguia parar a chuva para sempre. Em algum momento chegaria um momento em que você seria atingido pela água da chuva. Este é o melhor palco para a Guilda do Messias. E seria o momento em que a Guilda do Messias praticamente governaria o mundo. A Guilda do Messias é o único lugar para se apoiar em um mundo cheio de terror de monstros onde até os governos perderam sua função. Então, antes disso, precisamos de algo para lutar contra a Guilda do Messias de alguma forma. No momento, independentemente do que Ossichan quisesse fazer, ele não tinha como impedir a Guilda do Messias. Kim Voldin deve crescer rapidamente. Esta foi a razão pela qual Ossichan queria que Kim Voldin crescesse mais rápido para que pudesse ter mais influência. Então, quando é a próxima masmorra? Não sei. Você não sabe? De agora em diante, você não pode simplesmente atacar qualquer masmorra. Claro, Ossichan não esqueceu que eles precisavam ser ainda mais cautelosos em momentos como este. Você e Kim Voldin só podem atacar masmorras de 3 andares mais 3 vezes ou mais. Depois disso, vem as masmorras de 4 andares. Como você sabe, masmorras de 4 andares são completamente diferentes das masmorras de 3 andares. O número de andares é uma coisa, mas também as masmorras de 4 e 5 andares são os palcos principais para guildas de médio porte. E não são os membros da guilda, seria o mestre da guilda participando das masmorras. Foi então. Ei, chefe. Um subordinado foi até Ossichan. Ah, você gostaria de comer um pãozinho cozido no vapor? Ossichan entregou um pãozinho cozido no vapor para seu subordinado. Não, não é isso. Porém, o subordinado recusou o pão antes de dizer: eu acho que você deveria dar uma olhada nisso. O que é? Uma masmorra de classificação a mais foi encontrada. Classificação a mais? O subordinado acenou com a cabeça para a pergunta. Sim, e parece ser uma masmorra de 3 andares. Ossichan sorriu com essas palavras. Kim Voldin tem muita sorte com masmorras. Masmorras de classificação a mais que seriam difíceis para outros atacarem, mesmo que quisessem, estão apenas alinhadas para ele. Alguém pensaria que ele sabia que uma masmorra de classificação a mais estava chegando, e é por isso que ele aumentou seu nível. Mas o sorriso não durou muito. Mas esta informação veio dos canais Dragon Slayer. O que? Apenas. Ossichan ficou surpreso. Espere, então você obteve informações sobre esta masmorra de nível a mais do 3º andar do Dragon Slayer? Sim. Sem chance. O subordinado então confirmou o que Ossichan estava pensando. Espera-se que o Dungeon Boss desta masmorra seja um Atling. Capítulo 156. Uma masmorra de classificação a mais aparece. Classificação a mais. Essas masmorras raras, onde itens lendários podiam ser encontrados, sempre foram o foco do mundo. Foi a mesma coisa desta vez também. A masmorra tem 3 andares. A notícia da descoberta de uma masmorra de 3º andar de classificação a mais imediatamente colocou o mundo em um clima festivo. Uau, classificação a mais do 3º andar. Mais itens lendários aparecerão. Quem se tornará o dono do novo lendário? A razão para isso foi o fato de que as masmorras do 3º andar não representavam mais uma grande ameaça para o mundo. No entanto, esta atmosfera não durou muito. O monstro-chefe do calabouço é um filhote. No momento em que souberam que o Dungeon Boss seria um filhote através do título, a atmosfera festiva esfriou. Oh meu Deus, um dragão. É um monstro com a maior defesa mágica e física. O Atling era um monstro. Primeiro de tudo, sua defesa física, defesa mágica e suas resistências eram esmagadoras a ponto de outros monstros nem sequer conseguirem começar a comparar. Isso não é tudo. Todos os dragões têm guardiões. Também pode haver boss monsters entre os guardiões. O que foi ainda mais problemático foi o fato de que cada dragão também tinha um guardião sob seu comando. Estes não eram monstros comuns, em vez disso, cada um deles era um monstro poderoso e havia uma chance de que eles pudessem ser monstros-chefes também. Embora o filhote fosse apenas um bebê, um dragão ainda era um dragão. Também pode voar. Mais importante ainda, os dragões podiam voar. Portanto, foi possível criar as piores situações que os jogadores gostariam de enfrentar, a qualquer hora que quisesse. Além disso, até a Guilda do Messias desistiu deles. Certo. Até Lici Junho. Por causa disso, até mesmo a Guilda do Messias e Lici Junho desistiram quando uma masmorra de filhotes apareceu em 2020. O único que se atreveu a caçá-lo foi o Dragon Slayer. Esse foi o cenário onde nasceu o Dragon Slayer. O mundo felizmente deu o título de Dragon Slayer ao homem que conseguiu caçar um dragão que nem mesmo Lici Junho conseguiu. Por causa disso, quando o Dragon Slayer foi nomeado conselheiro da masmorra em vez da Guilda do Messias, não houve objeções. Como todos esperavam ansiosamente pelo conselho do Dragon Slayer, ele o deu de bom grado. Verifiquei a primeira lista de candidatos e tudo o que posso dizer é que se eles entrarem naquela masmorra, todos serão eliminados. No nível dos primeiros candidatos, por mais que tentassem, nunca conseguiriam derrotar o filhote. Então o mundo perguntou a ele: como poderíamos limpar esta masmorra? E o Dragon Slayer deu uma resposta sem qualquer hesitação. Em primeiro lugar, se você quiser limpar esta masmorra, então Isaac Ivanov deve participar. Apenas uma pessoa, Isaac Ivanov, obteve o reconhecimento do Dragon Slayer. Claro, isso fez com que a atenção do público se voltasse para Isaac Ivanov e todos perguntassem a ele: então, o que você vai fazer? O que ele iria fazer? Kim Voldin deu uma resposta simples a esta pergunta. Eu tenho que definir uma taxa de admissão primeiro. Foi o momento em que Kim Voldin recebeu o voto de qualidade. Em 2020, depois que o mundo se transformou em jogo, as pessoas começaram a se adaptar a esse mundo mudado. Isto foi especialmente verdadeiro para os jogadores. Aqueles que despertaram as qualificações para se tornarem jogadores começaram a atacar as masmorras com entusiasmo. Ao contrário do presente, naquela época havia muita gente que estava disposta a morrer e entrava nas masmorras sem se importar com a vida. Além disso, naquela época, até mesmo os itens obtidos nas masmorras do primeiro andar podiam ser negociados por um preço extraordinariamente alto.
Foi uma época em que até mesmo uma masmorra de um andar valia a pena arriscar sua vida para ser concluída. Portanto, nesta situação em que o valor das masmorras era claro para todos verem, houve muitos casos em que jogadores e guildas lutaram pelo direito de atacar as masmorras. Depois disso, houve muitos casos de derramamento de sangue e assassinatos. Foi então que surgiu o sistema de licitação. Tornou-se possível obter o direito de atacar masmorras por meio de licitações por elas e não por meio da violência. Mas mesmo esse sistema não era perfeito. Começaram a aparecer pessoas que começaram a abusar do sistema de licitação. Depois de licitar por uma masmorra valiosa e ganhá-la por um preço alto, houve casos em que as outras guildas foram solicitadas a pagar taxas de admissão, ou o direito de ataque da masmorra foi vendido por um preço ainda mais alto. Essas práticas eram especialmente severas no caso de masmorras de nível A, onde havia uma chance definitiva de obter itens lendários. Houve muitos casos em que jogadores ou guildas que não tinham a capacidade de limpar a masmorra ainda tentavam fazer lances na masmorra. Seria melhor se eles apenas fizessem um lance. Caso suas propostas fossem rejeitadas, houve até casos de processos administrativos ou petições constitucionais. Foi por isso que todos os países se uniram e criaram uma nova exceção. No caso de masmorras de nível A e acima, apenas aqueles que estão determinados a atacar a masmorra teriam o direito de decidir. O Tratado do Voto Eleitoral. Na explicação de Ossichan sobre como surgiu o voto de qualidade, Li Jinha simplesmente olhou para ele sem expressão. Ossichan estalou a língua para Li Jinha, que estava apenas piscando os olhos estupidamente. Simplificando, apenas guildas que têm a habilidade de atacar masmorras de rank A e acima podem decidir quem pode participar. Só então Li Jinha, que finalmente entendeu o que significava o voto de qualidade, assentiu. Ainda existe essa regra? Então por que todo mundo se apega às masmorras de classificação a mais a ponto de ter que compartilhá-las? Eu lhe disse, eles entregarão a decisão àqueles que estão determinados a conseguir limpar a masmorra. Ao contrário de 2020, temos impulso de nivelamento ascendente suficiente. Com o tempo, esta regra de voto de qualidade tornou-se lentamente ineficaz à medida que o conhecimento para limpar as masmorras se tornou mais difundido. Itens mais fortes apareceram continuamente e as habilidades dos jogadores aumentaram constantemente. É basicamente sem sentido para masmorras inferiores a 4 andares. Mas as regras ainda estão em vigor. Na verdade, elas ainda são muito proeminentes em masmorras de 5 andares e superiores. Muitas guildas não podem nem concorrer a uma masmorra de classificação a de 5 andares. Nem eu tenho direito. Então por que não se fala em uma oferta fracassada? Você apostaria deliberadamente em uma masmorra quando tudo o que ouviria seria: você está fraco demais para atacar esta masmorra, então por favor, fique um pouco mais forte. Depois de dizer isso, Ossichan voltou-se para seu subordinado. Qual é o status de licitação do Atrin Dungeon agora? Não há licitações. Ossichan riu da resposta. Não há como aqueles caras no Japão fazerem algo só para se envergonharem. Junto com essas palavras, Ossichan pensou em Osaka, no Japão, onde a masmorra de classificação a mais do 3º andar, Ninho do Filhote, apareceu. Temos sorte em muitos aspectos. Com Atrin estando no título da masmorra, aparecendo no caótico período de janeiro, o Dragon Slayer nomeando a participação de Isaac Ivanov como requisito básico para limpar a masmorra. Foi então. Recebemos uma ligação do governo japonês. Ossichan olhou para o subordinado que trouxe esta notícia. Apenas. O que eles disseram? Se Isaac Ivanov estiver disposto a limpar esta masmorra, eles entregarão as decisões a ele. Ossichan gritou com essas palavras. Então devemos decidir sobre a taxa de admissão? Depois que ele disse isso, Ossichan soltou uma risada. Ulharra, já estou animado com o quanto vamos ganhar desta vez. Capítulo 157. Há menos candidatos do que eu esperava. Enquanto as palavras taciturnas de Ossichan chegavam ao telefone, Kim Voldin estava medindo os ombros de um soldado esqueleto com uma fita métrica. Você pensou que haveria muitos candidatos? No momento em que o governo japonês entregou os direitos de decisão a Isaac Ivanov, Ossichan começou a trabalhar imediatamente. Depois de notificar a mídia sobre o ataque de Isaac Ivanov à masmorra, ele enviou avisos de recrutamento a todas as guildas conhecidas, a fim de recrutar participantes para desafiar a masmorra com ele. Claro, ele também acrescentou a cláusula de que selecionaria aleatoriamente os candidatos se houvesse muitos deles. Isso significava que se alguém quisesse passar, teria que se sair bem sozinho. No entanto, após o anúncio do recrutamento, o número de pessoas que se candidataram foi extremamente baixo. Na verdade, isso era natural de certa forma. Era verdade que foi bom que a participação de Isaac Ivanov basicamente garantisse o sucesso do ataque à masmorra, mas por outro lado, isso também significava que Isaac Ivanov seria o único que teria a chance de caçar o filhote. No final, independentemente do que façam, elas só poderiam ser damas de honra, nunca noiva. Ou seja, os demais jogadores seriam as damas de honra. Do ponto de vista daquelas grandes guildas que já tinham muito prestígio e fama, especialmente as 5 grandes guildas, isso não era algo que eles gostassem de fazer. Eles seriam loucos se pagassem por isso. Não foi ideia sua cobrar ingresso? Em primeiro lugar foi Kim Voldin, e não Ossichan, quem apresentou a ideia de cobrar uma taxa de admissão. Eu não disse que receberia a taxa de admissão. O que? No entanto, as intenções de Kim Voldin não eram cobrar taxa de admissão. Naturalmente eu lhe disse para estabelecer uma taxa de admissão, mas nunca lhe disse para aceitá-la. O que você está falando? Estabeleça uma taxa de admissão razoável.
ainda não temos muitos candidatos. Depois disso, entre em contato com as guildas que não se inscreveram e pergunte novamente. Diga-lhes que a participação de seus jogadores é necessária para a conclusão desta masmorra e pergunte se eles se importariam se divulgássemos esta informação à mídia. Você deve enfatizar o fato de que eles não precisam pagar a taxa de admissão. Em primeiro lugar, Kim Voldin sabia que essas grandes guildas não gostariam de participar desta masmorra. No terceiro andar, não havia ninguém abaixo do nível 100 que pudesse vencer Isaac Ivanov para caçar o filhote. Kim Voldin obviamente criou esse método com isso em mente. Hein? Elas então escolheriam fazer uma de duas coisas. Ou elas participariam da masmorra e seriam damas de honra, ou pagariam uma taxa maior que a taxa de entrada e pediriam para ter seus nomes removidos da lista. Dessa forma, eles não tiveram escolha se não pagar pela sua ausência. O herói que está arriscando sua vida para salvar está pedindo ajuda deles. Se quiserem recusar, então terão que pagar o preço. Depois de ouvir esse método, Ossichan ficou em silêncio. O silêncio durou um pouco. Uau! Então ele quebrou o silêncio com uma exclamação. Você é um gênio. Kim Voldin riu de seu elogio. Você pode decidir sobre a taxa de entrada. Não posso medir uma quantia que seja ridícula. Você conhece essa parte melhor do que eu, não é? Farei o meu melhor para alcançar resultados satisfatórios por todos os meios. Assim que a conversa estava chegando ao fim, Ossichan soltou um grito como se tivesse acabado de perceber alguma coisa. A propósito, como vocês vão decidir os associados após receberem a taxa de ausência? Receber a taxa significaria que eles não receberiam nenhuma ajuda daquela guilda. Você não vai deixar um bando de malucos entrar na masmorra só porque pagam a taxa de admissão, não é? No entanto, não seria sensato atacar a masmorra com todos os que se candidataram. Esta masmorra seria o palco perfeito para jogadores que não queriam ser úteis, mas sim causar problemas. Na pior das hipóteses, haveria espaço para pessoas que pretendessem interferir no ataque de Kim Voldin, bem como para pessoas que quisessem cometer terrorismo suicida. Bem, primeiro teremos que verificar a lista de ausências. A maioria das grandes guildas, incluindo as 5 grandes, estarão ausentes. As guildas irão parar com isso mesmo que seus jogadores queiram entrar. Certo. Se algo como Elise Egon acontecer novamente, uma veia poderá estourar. Se pudermos confirmar que não há convidados especiais, faremos um anúncio. O que? Esta foi a razão pela qual Kim Voldin começou a se preparar para esta masmorra tão cedo. Atacaremos a masmorra apenas com o grupo de Isaac Ivanov. O que? Ele estava pensando em limpar a masmorra sozinho com Lidinha. Ao fazer isso, Kim Voldin pretendia imprimir uma imagem nas mentes de todas as pessoas do mundo. Podemos fazer o que o Salvador não pode. Que Isaac Ivanov não era apenas uma peça sobressalente que poderia substituir o Salvador. Certo, você tem que sair assim. Ossichan, que entendeu suas intenções, sorriu. Tudo bem, eu cuidarei do planejamento para que você e Lidinha possam entrar na masmorra sozinhos. E espere. Então uma nova voz apareceu na linha. Acho que posso ter ouvido errado, mas você disse que nós dois vamos limpar o calabouço do Atchin sozinhos? Você está louco? Ei, calha a boca. Estou no telefone agora. Não, isso é sério. É um filhote. O monstro-chefe mais forte que pode aparecer em uma masmorra de 3 andares. É um monstro que até pessoas acima do nível 100 fariam xixi depois de descobrir. Um monstro que só foi caçado pelo Dragon Slayer entre todos os jogadores abaixo do nível 100 até agora. Como poderíamos caçar aquele monstro sozinhos? E daí? Você quer apostar? Se você e Kim Voldin conseguirão caçar o Atchin com sucesso ou não. Aposto todo o dinheiro que tenho, além desta tigela de Jajangmyeon que comprei no almoço, que você pode caçá-lo. O que você quer apostar? Quer apostar no Jampompom que acabou de pedir? Ei, sério. Ao ouvir a peça que estava acontecendo por outro lado, Kim Voldin deu um leve sorriso antes de desligar. Ele só teve um pensamento enquanto olhava para o soldado esqueleto diante dele. Serei capaz de medir com precisão minha força no Atchin Dungeon. O Atchin Dungeon era um calabouço que só havia aparecido uma vez antes e criou um jogador lendário com o título Dragon Slayer com aquela única aparição. O governo japonês transfere as decisões do calabouço dos filhotes para Isaac Ivanov. Isaac Ivanov detém o voto de qualidade. Em tal situação, o mundo inteiro ficou chocado quando Isaac Ivanov recebeu o voto de qualidade para o Atchin Dungeon. Voto de Minerva? Isso não apareceu em 2020? Você acha que está é a primeira vez que um jogador tem voto de qualidade em vez de uma guilda? O Dragon Slayer disse que a participação de Isaac Ivanov é uma necessidade para limpar a masmorra. O que mais eles podem fazer? Claro, as grandes corporações eram diferentes. Eles prestaram pouca atenção a esta situação. Isaac Ivanov vai caçá-lo de qualquer maneira, não há necessidade de pagar e correr o risco apenas para se tornarem damas de honra. Não há garantia de que eles possam ter sucesso, mesmo que enviemos grupos na esperança de que Isaac Ivanov fracasse. É um Atchin. Se criarmos um grupo com a esperança de que Isaac Ivanov fale, definitivamente teremos que enviar itens lendários. E não há garantia de que uma situação de Elise Egon não se repetiria. Aqueles que conheciam a história de Isaac Ivanov estavam ainda menos interessados nela. Eu preferiria que o filhote comece Isaac Ivanov desta vez. Se Isaac Ivanov morrer, todos os seus itens lendários permanecerão na masmorra. É muito mais lucrativo preparar-se para depois da morte de Isaac Ivanov. Em vez disso, houve quem desejasse o fracasso de Isaac Ivanov. Se Isaac Ivanov não conseguir o suficiente, provavelmente haverá forças que entrarão na masmorra simplesmente para interferir em seu ataque. É difícil concluir uma masmorra, mas é fácil fazer com que ela fale. Bem, com Atchin, você só precisaria lançar alguns ataques aqui e ali sempre que Isaac Ivanov começar a lutar. Alguns até pensaram em enviar forças suicidas para as masmorras simplesmente para forçar Isaac Ivanov a falhar no seu ataque. Considerando seu valor, não foi uma má ideia.
Era apenas o desejo das pessoas comuns que este jogo terminasse porque a maioria dos jogadores não queria que os seus interesses adquiridos e a sua nova influência desaparecessem. Portanto, alguns deles estavam dispostos a pagar para prolongá-lo. Isaac Ivanov me pediu para participar e perguntou se poderia divulgar a lista para a mídia. O que devo fazer? O que você quer dizer com é óbvio que você seria fudido se estivesse na lista, então é claro que diga não. Peça para eles tirarem você da lista, mesmo que você tenha que pagar por isso. Então a quantia. Deve haver uma taxa de admissão. Escreva com base nisso. Mas esse é o problema. A taxa de admissão é bastante alta. Mesmo que seja caro, mesmo que a taxa de admissão fosse mais alta do que o previsto, eles estavam dispostos a pagar. Caramba, eu pago por isso. Depois, todos os que pagaram a taxa se reuniram e começaram a conversar. Você pagou a taxa de ausência também? Eu não quero ser dama de honra. Você também? Além de ser a dama de honra, seria uma loucura entrar lá sem saber o que pode acontecer. Ouvi dizer que nenhuma das 5 principais guildas estará presente e todas as guildas dos Estados Unidos e da Europa ficarão muito longe disso. Também ouvi dizer que todas as grandes corporações da Ásia também pagaram suas taxas de ausência. Claro, quem iria querer ser figurante em um filme onde um terrorista sequestra um avião? Exatamente. Enquanto conversavam, eles começaram a se perguntar: então quem participará desse ataque à masmorra? Quando você presta atenção nisso, a maioria das guildas nem sequer toca nisso com uma vara de 3 metros. Apenas. É natural que as 5 principais guildas fiquem de fora, mas é realmente verdade que nenhuma das 100 principais guildas está participando? Tenho certeza de que há alguns que podem aderir. Bem, se for assim, significa que apenas 1 ou 2 pessoas aqui e ali participariam, mas esta masmorra tem capacidade máxima de 202. Então, mesmo que mandássemos 50 jogadores coletivamente, ainda não seria suficiente. Isaac Ivanov respondeu a essa pergunta. Isaac Ivanov desafiará o Atlin sozinho. Ele pretendia escrever uma lenda que nunca havia sido escrita antes. Capítulo 158. A raça humana nunca parou de progredir. Isto foi especialmente verdadeiro para os jogadores. Masmorras que precisavam de pelo menos 100 jogadores para serem concluídas em 2020, precisariam apenas de metade dessa quantidade em 2024. Poderiam 10 jogadores derrotar uma masmorra com no máximo 100 entradas? Disco não é uma festa de 28 homens? Em termos de proporção, o melhor recorde não seria daqueles 33 jogadores que completaram uma masmorra de 122 homens no terceiro andar? Quantos jogadores são necessários para limpar uma masmorra? Para quebrar o recorde, havia equipes de jogadores que visavam masmorras de classificação baixa e com entradas máximas altas. Claro, houve momentos em que eles superestimaram suas habilidades e perderam a vida em uma tentativa fracassada, mas não houve ninguém que criticasse ou risse de suas ações. Mas por que você faria uma coisa tão maluca? Aumentaria as chances de compensação se você preenchesse o número máximo de entradas, não é mesmo? É um grande desafio. É melhor limpar de 3 a 4 masmorras por ano com um grupo pequeno do que esperar pelas pessoas. Era natural que as pessoas prestassem mais atenção aos jogadores que arriscavam suas vidas para limpar masmorras de qualquer maneira possível, em vez de simplesmente desfrutarem dos direitos e benefícios. Portanto, a maioria aplaudiu esses desafiantes. Eles sentiram que quanto mais imprudente o desafio, mais nobres eram os desafiantes. Porém, desta vez foi diferente. Olhar. Isaac Ivanov está atacando uma masmorra sozinho. O mundo ficou chocado ao saber que Isaac Ivanov iria atacar a masmorra sozinho, sem a ajuda de outras guildas. Não, eles não ficaram surpresos no início. Que diabos você está falando? Chega de besteira. Em vez disso, eles não acreditaram. No entanto, depois que a notícia foi divulgada repetidamente junto com relatórios adicionais, a descrença deles lentamente se transformou em choque. De jeito nenhum, solando um Atlin? Não, eu sei que Isaac Ivanov é incrível, mas o adversário dessa vez é um filhote. Como ele pode lidar com isso sozinho? Não sozinho, ele não faz parte de uma equipe de 2? Ele não conseguiu um novo companheiro de equipe? Ninguém esperava que ele desafiasse o infame Atlin com nada além de seu próprio grupo. Naturalmente, era quase impossível para eles acreditarem que este ataque teria sucesso. Temos que impedi-lo de fazer isso. Alguém tem o número de Isaac Ivanov? A empresa Chocopai não teria isso? Ei, você está brincando agora? Não estou brincando. Considerando a quantidade de tortas de choco que enviamos para Isaac Ivanov, o caminhão deve entregá-las para ele todos os dias. Eles não teriam que contatá-lo com antecedência? Na verdade, faz sentido. Por causa disso, a opinião pública começou a fluir na direção de que eles deveriam impedir Isaac Ivanov de atacar a masmorra de alguma forma. Em meio a essa opinião pública, Isaac Ivanov divulgou uma notícia. Isaac Ivanov recruta um novo companheiro de equipe. Seu novo companheiro de equipe é membro da Guilda Fênix? Foi isso. Isaac Ivanov entra na masmorra. E com apenas essa notícia, Isaac Ivanov iniciou o ataque à masmorra. Sobreviva por 5 dias para prosseguir para o próximo andar. Quando Li Jinha ouviu a notificação que anunciava os requisitos para concluir o primeiro andar da masmorra, ele soltou um suspiro. Será realmente um desafio para 2 homens. Com outro suspiro, Li Jinha se virou para olhar para Kim Voldin, que estava parado ao lado dele com um braço em volta de seu ombro. Claro, na verdade não era Kim Voldin. Chocalho. E logo foi revelado que o Kim Voldin que estava em seu ombro era na verdade um soldado esqueleto. Li Jinha entrou na masmorra junto com o soldado esqueleto. Eu não esperava que isso realmente funcionasse.
Era impossível para o soldado esqueleto entrar sozinho no portão da masmorra, mesmo que fosse reconhecido como um item. No entanto, se o soldado esqueleto pertencesse a um jogador e fosse carregado para o portão da masmorra, seria considerado um item. Porém, como o número de itens que o soldado esqueleto usava seria adicionado ao jogador, isso significava que ele não poderia usar outros itens. O que significa que o jogador não poderia usar este método para carregar itens adicionais. Realmente se parece com você. No entanto, o fato de que ele poderia entrar na masmorra com esse Kim Voljin, que copiou tudo perfeitamente até sua altura, poderia ser desnecessário dizer. Até os pelos do nariz são iguais. Kim Voljin chamou Li Jin-a, que estava com os dedos nas narinas do soldado esqueleto, perfeitamente disfarçado de Kim Voljin. Li Jin-a. Uau! Naquele momento, Li Jin-a soltou um longo suspiro. Certo, devo atrair os monstros? Ele se moveu, aceitando o fato de que suas dificuldades estavam prestes a começar. No entanto, Kim Voljin disse-lhe algo completamente inesperado. Conserve suas forças até o terceiro andar. Eu cuidarei de tudo até então. Junto com essas palavras, Kim Voljin imediatamente convocou o livro dos mortos e lançou um soldado esqueleto. O soldado esqueleto sem cabeça criado a partir do Dullahan apareceu diante deles. Blackbone foi ativado. Naquela época, os ossos do soldado esqueleto do Dullahan lentamente começaram a ficar pretos. Depois disso, Kim Voljin imediatamente começou a libertar todos os monstros mortos-vivos do livro dos mortos. Os soldados esqueletos Leão Dourado e Ogro, bem como os cavaleiros esqueletos e lobos esqueletos apareceram. O que diabos você está fazendo? Kim Voljin respondeu a pergunta com calma. Faça tantos corpos quanto eu puder. Com essas palavras, os olhos de Kim Voljin ficaram azuis. Para os jogadores, janeiro foi o ano mais quente. O calor foi criado pelos jogadores que lutavam para realizar os grandes projetos que planejavam desde antes do ano novo. Porém, janeiro de 2024 foi diferente. Isaac Ivanov desafia sozinho o Atlin Dungeon. Isaac Ivanov pode transformar um sonho em realidade? Quem é o novo companheiro de Isaac Ivanov? Não houve notícia mais quente do que o fato de Isaac Ivanov estar atacando o Atlin Dungeon com apenas um grupo de 3 pessoas. Isaac cobre tudo. Ele até cobriu as notícias das 5 principais guildas atacando as masmorras do 6º andar. Até mesmo as notícias das 5 principais guildas atacando a masmorra do 6º andar foram enterradas por suas notícias. As 5 principais guildas provavelmente já estão cansadas disso, não estão? Não é a primeira vez na história que elas são tratadas como damas de honra? Eles trouxeram isso para si mesmos. Isso não teria acontecido se eles tivessem atacado suas masmorras antes de Isaac Ivanov. MHM. Tudo o que eles precisavam fazer era atacar primeiro. Seria estranho se as 5 principais guildas, que estavam acostumadas a ser a líder principal, não sentissem um pouco de dor depois de serem relegadas a um personagem secundário. No entanto, as 5 principais guildas não ignoraram as ações de Isaac Ivanov, mesmo que isso as deixasse desconfortáveis. Em vez disso, as 5 principais guildas estavam mais interessadas nos movimentos de Isaac Ivanov do que qualquer outra pessoa naquele momento e discutiram o assunto. Claro, não era como se eles torcessem por Isaac Ivanov ou orassem por seu sucesso. Se Isaac Ivanov falhar, que itens lendários sobrarão? O anel do rei Arthur, o cajado de Merlin, a pulseira de Van Gogh, a besta de Guilherme Tell. E tenho certeza de que há pelo menos mais 2. Muitos dos itens de Isaac Ivanov estão equipados com pelo menos itens exclusivos. O que estavam discutindo era o plano após a morte de Isaac Ivanov. É o suficiente para todos nós termos pelo menos um item lendário. Entre esses itens estão alguns itens lendários de alto nível. Não há razão para não trabalharmos juntos para obter esses itens. A guilda do Messias não agirá de forma arrogante nesta situação. Valeu a pena para nossas 5 guildas terem esta reunião. As grandes guildas, especialmente as 5 principais, começaram a se preparar para atacar o Atlin Dungeon após a morte de Isaac Ivanov. Em outras palavras, nenhum deles acreditava que Isaac Ivanov teria sucesso. Foi um pensamento válido. A única coisa de que podemos ter certeza é que Isaac Ivanov irá falhar. Mesmo que seja Isaac Ivanov, é impossível limpar uma masmorra de classificação a mais, especialmente uma com um filhote como chefe, com apenas 3 pessoas. Não faz sentido para ele adicionar mais um companheiro de equipe. Isso não muda nada. Não importa o quanto eu tente, não consigo pensar em uma maneira de 3 pessoas concluírem uma masmorra de filhotes. Todos acreditavam que não havia resposta. Besteira. No segundo dia após entrar na masmorra, Li Jin percebeu que não havia resposta. Não há resposta para esse cara, Kim Voljin. Ele estava começando a perceber que de agora em diante confiaria seu destino a Kim Voljin, que estava convocando soldados esqueletos na sua frente. Isso foi tudo. O desempenho completo de Kim Voljin mais uma vez chocou Li Jin, que estava assistindo de lado. Primeiro, o número de soldados esqueletos era diferente. Chocalho. A visão de 90 esqueletos negros correndo em direção ao monstro lembrava as ondas de um tsunami. Chocalho. Além disso, os soldados esqueletos feitos dos esqueletos Leão Dourado, Ogro e Dullahan estavam todos equipados com itens únicos e exibiam uma quantidade assustadora de poder. O efeito do governante do campo de batalha se acumula. E a parte mais assustadora foi que a intensidade do tsunami criado pelo exército de esqueletos aumentou à medida que eles travavam mais batalhas. Kiara. E no meio deste tsunami estava o cavaleiro esqueleto que agia como general liderando seu exército. O cavaleiro esqueleto com a lança de Percival em uma mão e o escudo de Bor na outra, matou os monstros sem hesitação. E não foi apenas um cavaleiro esqueleto. Kiara. Os cavaleiros esqueletos que aumentaram para 3 depois que o nível de habilidade foi aumentado, destruíram os monstros como se estivessem competindo por mortes. Havia também uma nova figura que tinha uma aura avassaladora. Não era outro senão um mago esqueleto que finalmente apareceu. Havia apenas 2 deles.
No entanto, esses dois magos esqueletos que usavam túnicas e soltavam gritos bizarros revelaram sua presença através das bolas de fogo do tamanho de uma bola de basquete que apareceram em suas mãos. Uau, uau! Jogando essas bolas de chamas para frente, elas fizeram com que a cena caótica se tornasse infernal. Em vez disso, foram o Golem e o Golem de Fogo que não conseguiram revelar sua presença nesta situação. Mas eles não eram fracos. Baque. Acontece que os monstros que enfrentaram o exército de esqueletos eram fracos demais para acompanhar o ritmo da batalha. Foi isso. Isso deve ser suficiente. Mesmo depois de eliminar esses monstros, ele ainda tinha poder sobrando. O melhor desempenho atual de Kim Vol'Jin foi tão poderoso e avassalador. Nesse ritmo eu deveria ser igual ou ligeiramente superior ao Atlin. Além disso, Kim Vol'Jin tinha certeza de que seu poder atual era suficiente para lutar contra o filhote. Ele não tinha certeza das probabilidades, e as probabilidades eram de que seria uma batalha feroz onde ele sofreria algum dano, mas mesmo isso por si só já era incrível. Além disso, este foi o julgamento feito por Kim Vol'Jin, que caçou o segundo maior número de dragões depois do Dragon Slayer antes de retornar ao passado, então a precisão de sua estimativa era óbvia. Bem, acho que vou ter que usar isso. Mas essa não era a ideia de Kim Vol'Jin de uma boa masmorra de ataque. Kim Vol'Jin não tinha intenção de participar de uma batalha feroz onde não pudesse ter certeza de sua vitória e então decidiu dar a si mesmo alguma garantia. Foi por isso que Kim Vol'Jin decidiu usar alguma coisa. Você equipou a pulseira de Van Gogh. Aumenta o número de anéis que você pode usar. Você ganhou a conquista Poder de Van Gogh. Inventário aumentado em 5 espaços devido ao efeito da conquista, o Poder de Van Gogh. Pulseira de Van Gogh. No momento em que ele a equipou, a pulseira foi absorvida pelo pulso de Kim Vol'Jin e se tornou uma tatuagem. O anel do rei Arthur não pode mais ser removido. E o anel no dedo mínimo também virou tatuagem. Naquele momento, Kim Vol'Jin tirou o anel de Hércules de seu inventário e colocou-o no quarto dedo. Você equipou o anel de Hércules. Habilidade aumentada devido às conquistas obtidas. Todo o dano aumentou em 10%. Saúde e vigor aumentados em 150. Chocalho. Naquele momento, os soldados esqueletos pareceram reagir como se estivessem influenciados pelo aumento de poder de seu mestre. Kiara. Os cavaleiros esqueletos e magos esqueletos também pararam de lutar por um momento e tremeram com a grande força fluindo em seus corpos. Era como se estivessem intoxicados pelo poder que fluía de seu mestre. Nada mal. Kim Vol'Jin também soltou um sorriso ao ver o novo poder crescendo dentro de seu corpo. O emissário do submundo está feliz com sua decisão. E sua auréola, que também o favorecia muito, também aplaudiu o aumento de poder de Kim Vol'Jin. Apenas, o emissário do submundo lhe enviou um presente especial. E claro que não esqueceu de mandar um presente para ele. Quando ele viu isso, o sorriso de Kim Vol'Jin ficou mais profundo. Capítulo 159. Quando um ataque à masmorra começa, é claro, são os jogadores que estão tentando limpá-la que ficam mais desesperados. Mas não foram apenas os jogadores que estavam desesperados. Os gerentes que administravam as masmorras às vezes ficavam desesperados, mesmo que não estivessem tão desesperados quanto os jogadores. O mesmo aconteceu com Ossichan e seus subordinados. Um drone apareceu nas proximidades da masmorra. Olhando para a frequência, deve ser um cara novo. Eles se aglomeram como um bando de cachorros que sentem cheiro de carne. Depois que Kim Vol'Jin e Li Jin entraram no Atlin Dungeon, a equipe teve que trabalhar mais do que as pessoas comuns poderiam imaginar para garantir a segurança de seu ataque à masmorra. É claro que em circunstâncias normais não haveria uma vigilância tão consistente. Seria estranho se eles não se reunissem depois que toda aquela isca fosse lançada. Certo, a isca que lançamos estava muito quente. O problema era que Ossichan havia lançado a isca não apenas para a mídia, mas para pegar um peixe grande. A informação de que o novo companheiro de equipe de Isaac Ivanov é da Guilda Fênix e Kim Vol'Jin desapareceu. Era impossível que essas duas informações, quando misturadas, não chamassem muita atenção. Se fossem perspicazes, não teriam escolha a não ser pensar na possibilidade de Kim Vol'Jin ser o novo companheiro de equipe de Isaac Ivanov. E se for o deus dos arcos, ele definitivamente tentará fazer alguma coisa. Foi uma isca destinada a um dos homens mais fortes do Japão, o deus dos arcos, Noda Eijiro, um dos principais eixos da Guilda do Messias. Kim Vol'Jin tinha certeza de que definitivamente tentaria algo depois de saber de uma situação tão inesperada. Se ele reagir de forma muito extrema, ele pode usar um franco-atirador ou um terrorista. Nos casos mais extremos, ele tentaria usar um atirador ou uma bomba no momento em que Kim Vol'Jin saísse da masmorra. É incrivelmente perigoso. Naturalmente, Ossichan, que estava ciente de todos os perigos, nunca mencionaria tal plano. No entanto, o plano ainda foi implementado seguindo as ordens de Kim Vol'Jin. Ele falou com bastante firmeza. Eles aproveitariam esta oportunidade para sacudir o deus arco com firmeza. Tenho certeza de que tem seus méritos. Na verdade, este plano tinha tanto mérito como risco. Se fosse como Kim Vol'Jin e Ossichan pensavam e o deus do arco tivesse se rebelado contra Li Sijunho por causa do incidente com Kim Vol'Jin, então isso significava que, se tivesse a chance, ele definitivamente usaria todos de seu poder para eliminar Kim Vol'Jin. Porque o tempo que o deus arco recebeu não pode ser longo. No entanto, mesmo que lhe fosse dada a chance, não era como se ele tivesse um número infinito de tentativas. Não importa o que aconteça, a Guilda do Messias terá que atacar o calabouço do 7º andar em fevereiro, então ele só poderá ter no máximo um mês. Ossichan calculou que o deus do arco teria apenas um mês para planejar e executar a tentativa de assassinato de Kim Vol'Jin. Mas então seu alvo entrou em uma masmorra com Isaac Ivanov? Ele com certeza ficaria apressado e ansioso com essa notícia. Se ele ficar ansioso e se apressar, ele deixará rastros. Do ponto de vista da Guilda do Messias, esta foi a oportunidade perfeita para eles verem quais cartas secretas o deus arco havia escondido. De qualquer forma, rastreie.
Rastreie qualquer coisa suspeita. Sim, não importa quanto custe. Eu te disse, não economize dinheiro. Foi por isso que Ossichan estava mais nervoso do que nunca. Em outras palavras, Ossichan não duvidou do sucesso do plano. Mas e se Kim Voljin e Lidinha falharem? Então vou desistir e ir às compras em uma loja de luxo com o dinheiro que nos resta. Vou comprar uma bolsa para você também. Por 100 milhões. Kim Voljin e Lidinha definitivamente teriam sucesso em seu ataque à masmorra. Foi então. Este drone é das forças de autodefesa? O que? É um drone da força de autodefesa disfarçado para uso civil. Tenho certeza. Foi feito pela Pandora. Por que as forças de autodefesa teriam que disfarçar um drone como sendo de uso civil em seu próprio país? Porque eles não querem ser pegos. É mesmo? Tudo bem, eu cuido disso. Dê-me o teclado. A presa que Ossichan estava caçando finalmente mordeu a isca. Já faz um tempo que não faço uma boa caçada. Num vasto campo sem onde se esconder. Kim Voljin tinha satisfação nos olhos ao olhar para o exército de esqueletos parado acima de uma pilha de cadáveres, mostrando claramente o vencedor da grande batalha. Esta foi uma cena especial para Kim Voljin. Kim Voljin pensava que as batalhas em que seu poder era avassalador o suficiente para que ele não precisasse agir pessoalmente davam uma sensação diferente de realização. Claro, Kim Voljin ainda estava satisfeito com a batalha que acabará de ocorrer. Já faz muito tempo que não tive uma batalha tão satisfatória. Na verdade, considerando a situação atual de Kim Voljin, era inevitável que ele passasse por tais coisas. Antes de retornar ao passado, Kim Voljin, que se juntou à guilda do Messias, teve que desistir de muitas coisas. Sem falar que depois de voltar ao passado, o salvador da humanidade se tornou sua presa e Kim Voljin correu na velocidade mais rápida para pegá-la. Então era natural que ele fosse impressionante. Porém, desta vez foi diferente. É mais do que eu esperava. A cena criada pelos soldados esqueletos superou suas expectativas e lhe trouxe satisfação. A sinergia de quase 100 soldados usando a habilidade Berserker é muito maior do que eu esperava. Isto foi graças à sinergia criada pelo exército de esqueletos e pela habilidade Berserker. A nova habilidade que adquiri desta vez também é boa. Houve ainda outra colheita inesperada. Nunca pensei que conseguiria conjuração rápida. Fundição rápida, também conhecida como fundição rápida. Foi uma habilidade que ele ganhou do catálogo que sua auréola lhe deu, e como o nome sugeria, foi uma habilidade que aumentou a velocidade de lançamento de suas invocações mágicas, como magos, esqueletos e liches. É uma habilidade extremamente difícil de conseguir. Foi uma habilidade única que ele obteve com o presente especial de sua auréola. A classificação da habilidade ainda é baixa, então o efeito não é tão perceptível. No momento, o efeito da habilidade teve apenas um leve impacto. Isso pode ser resolvido aumentando a classificação. No entanto, seria uma habilidade incrivelmente forte no futuro, depois de sua classificação ter sido elevada algumas vezes. Acima de tudo, Kim Voljin estava satisfeito com a situação em si. Restam 1000 monstros. O emissário do submundo está satisfeito com suas ações. Só restam 1000. A tarefa para limpar o segundo andar era caçar 20.000 monstros enquanto lutava. Não percebeu que já havia caçado 19.000 deles. Claro, isso se devia aos padrões de Kim Voljin. Isso é realmente ridículo. Todas as paisagens que ele viu até agora ficaram profundamente impressas na mente de Lidinha. Tenho certeza de que a fábrica de frangos não é assim. Você está apenas massacrando os monstros, massacrando-os. A visão de monstros, as criaturas cruéis que ameaçavam e assustavam o mundo inteiro, sendo tratadas como galinhas ou porcos no matadouro, era algo que desafiava o bom senso. Não seria estranho alguém vomitar o conteúdo do estômago depois de testemunhar tal visão. Hugh perdia o apetite. Se até mesmo Lidinha pudesse dizer que perdeu o apetite, que explicação mais seria necessária? Como que para zombar de Lidinha, que havia perdido o apetite, Kim Voljin começou a comer uma barra de chocolate. Ele estava preparado para enfrentar o pior monstro que poderia aparecer em uma masmorra de 3 andares, o Atchlin. Lidinha foi até ele e disse: "Só estou curioso sobre uma coisa, precisamos caçar o filhote agora?" Kim Voljin olhou para Lidinha com um olhar estranho quando ouviu essa pergunta. Ele se perguntou por que estava fazendo essa pergunta agora. Lidinha explicou quando viu seu olhar. "O quê? Honestamente, ninguém mais está aqui para atacar a masmorra de qualquer maneira. O requisito de entrada é nível 95 e abaixo. Não há nada de ruim em atingir o nível 90 aqui, não é?" No entanto, quando Kim Voljin continuou olhando para ele com o mesmo olhar, Lidinha franziu a testa antes de perguntar. "Não é como se eu estivesse fazendo uma pergunta que não posso. Minha pergunta é estranha?" Só então Kim Voljin respondeu: "Sua pergunta é válida." Não havia nada de errado com a pergunta de Lidinha. O que me deixa curioso é o fato de você estar fazendo a pergunta com tanta naturalidade agora, em vez de antes de entrarmos na masmorra. Kim Voljin olhou para ele com uma expressão estranha, porque era estranho para ele fazer essa pergunta agora. Só então Lidinha entendeu o motivo do olhar de Kim Voljin e deu um sorriso estranho. Haha, claro, foi porque eu queria ser atencioso com você. Não porque estava com medo ou algo assim. Afinal, sou um homem. Então, por que não podemos fazer isso? É porque não temos tempo. Lidinha inclinou a cabeça com a resposta imediata. Ora? Que horas? Como o mundo nos veria quando concluíssemos esta masmorra? Quando questionado sobre isso, Lidinha respondeu facilmente. Eles nos verão como super-heróis aterrorizantes e incrivelmente impressionantes. O que tornou a resposta mais ridícula foi o fato de Lidinha posar com os bíceps flexionados como um fisiculturista. No entanto, por incrível que pareça, Kim Voljin assentiu em vez de rir de sua resposta. Sim, é por isso que não temos tempo. O que ser super-heróis tem a ver com o tempo? Quando um super-herói nasce, os heróis comuns que já existem certamente sofrerão algumas perdas. Heróis comuns? Quem?
Isso é o que os jogadores são agora. Ao ouvir isso, foi a vez de Lidinha fazer uma expressão estranha. Que heróis são eles? São todas pessoas que atacam masmorras para seu próprio benefício. Sim, mas do ponto de vista do público em geral, eles se sentem gratos aos jogadores por atacarem as masmorras, mesmo que o façam por dinheiro e fama. É por isso que, embora o público possa condenar e repreender os jogadores para mudarem, eles nunca lhes diriam para mudarem, parar ou desejar a morte deles. Lidinha suspirou quando finalmente entendeu o que Kim Voldin quis dizer. Em tal situação, se super-heróis como nós aparecerem, eles serão expostos como falsos, eles iriam querer nos ferrar? E quanto mais ele entendia, mais irritado ficava. Não é como se não fossemos machucá-los. No entanto, os pensamentos de Kim Voldin eram diferentes. Mesmo que não percam dinheiro agora, perderiam no futuro. E seria uma perda enorme. O que você está falando? As masmorras de 4 andares são os palcos principais para jogadores acima do nível 100. Para as guildas grandes, é onde seus principais jogadores estão ativos e para as guildas médias e pequenas, é onde seus jogadores mais fortes estão ativos. Ao considerar o número total de jogadores, o número de jogadores ativos nas masmorras de 4 andares não era pequeno. Além disso, atingir o nível 100 significava que estes jogadores já tinham acumulado uma grande quantidade de experiência, conquistas, reputação, capital e influência. Se as masmorras de 3 andares são locais para funcionários normais, então as masmorras de 4 andares podem ser consideradas locais para os executivos da empresa. Claro, o peso era muito diferente das masmorras de 3 andares. Isso significa que a competição é ainda mais acirrada. Naquele ponto, não era como as masmorras de 3 andares, onde apenas a classificação da masmorra importava. Em vez disso, as masmorras de 4 andares tinham grande influência na classificação da guilda. E a classificação da guilda mudou tudo, desde patrocínios a doações. Então, naturalmente, o peso seria diferente. Todos eles têm cartéis próximos. É uma estrutura na qual cada parte se beneficia tanto quanto possível e evita, tanto quanto possível, jogos de soma zero, mesmo que não seja possível uma situação em que todos ganham. Como tal, aqueles que estavam ativos nas masmorras do 4º andar formaram parcerias estreitas. Mesmo que uma pessoa quisesse ser gananciosa, ela poderia ignorar isso e no caso de alguém quebrar as regras que ela estabeleceu, todos os atacariam como uma matilha de cães. Claro, Kim Voldin não tinha intenção de simpatizar com o conluio deles. Agora imagine o quão devastadores seríamos nessa fase. Ele pretendia pegar as melhores coisas que pudesse encontrar. Simplificando, é roubo e furto, então seríamos capazes de fazer isso lentamente? Lidinha não tinha mais perguntas e Kim Voldin fechou a boca ao ver isso. Com a boca fechada, Kim Voldin engoliu o principal motivo pelo qual eles não tiveram tempo. A guilda do Messias é o maior problema. O que ele disse a Lidinha não era mentira. No entanto, o que Kim Voldin estava prestando mais atenção era na verdade a guilda do Messias. De agora em diante, será um futuro completamente diferente do que me lembro. Antes de retornar ao passado, a guilda do Messias era, de certa forma, a guilda mais modesta. Eles simplesmente concentraram seus esforços para limpar as masmorras e as outras guildas também nunca as consideraram uma ameaça aos seus interesses. Foi somente quando Park Yong-wan vendeu o país que as ações da guilda do Messias começaram a mudar. Em resposta às ações de Park Yong-wan, a guilda do Messias começou a julgar os jogadores em vez dos monstros. Claro, havia uma grande possibilidade de que esse fosse realmente o plano da guilda do Messias o tempo todo. Usando Park Yong-wan como justificativa, a guilda do Messias começou a matar jogadores para salvar o mundo. Mas agora não existe Park Yong-wan. No entanto, desta vez, não havia Park Yong-wan para eles usarem. Então criarei uma nova causa. Nesse caso, então a guilda do Messias encontraria outra causa, e o futuro se tornaria completamente diferente do que Kim Voldin conhecia. De qualquer forma, pelo menos o caos começaria. O que não mudaria era que quando a guilda do Messias começasse a julgar outras coisas além dos monstros, o mundo cairia no caos. E a guilda do Messias que mudou dessa forma começaria a fazer o que quisesse. Então, antes disso, preciso garantir poder suficiente para me defender deles. Do ponto de vista de Kim Voldin, ele precisava ser o mais forte possível, o mais rápido possível, e organizar seu poder. Foi por isso que ele não teve muito tempo. Quando terminarmos de comer, nos prepararemos para o 3º andar. Foi por isso que ele não tinha intenção de perder tempo nesta masmorra. Ah, espere um minuto. Lidinha comeu rapidamente uma barra de chocolate enquanto chamava Kim Voldin. Como vamos caçar o filhote? Você não pretende apenas enfrentá-lo de frente, não é? Você tem um plano, certo? Claro que eu faço. Você faz? Lidinha soltou um suspiro de alívio ao ouvir essas palavras. Qual é o plano? A parte mais problemática de caçar um dragão é quando ele começa a voar. Isso mesmo. É por isso que é importante impedi-los de voar. O problema é que os dragões geralmente têm as asas dobradas. Cortar as asas quando estão assim é extremamente difícil e perigoso. Então o que vamos fazer? Alguém tem que se agarrar ao seu corpo e no momento em que ele abrir as asas para voar, corte-as. Depois de dizer isso, Kim Voldin se virou para olhar para Lidinha. Você descansou bem no 2º andar? Espere um segundo. Só então Lidinha, que finalmente entendeu sua situação, soltou um grito. Então você quer que eu segure o corpo do dragão e corte suas asas depois que ele começar a voar? E caia junto com ele depois disso? Kim Voldin acenou com a cabeça com uma expressão satisfeita para Lidinha, que entendeu seu papel perfeitamente. Ei, por que você só está dizendo isso agora? Enquanto Lidinha gritava essa pergunta, Kim Voldin ergueu uma sobrancelha e respondeu com simplicidade. Se eu te contasse com antecedência, você seria capaz de praticar? Isso. Você ficou mais forte. Com essas palavras, Kim Voldin deu um tapinha no ombro de Lidinha. Chocalho. Ao mesmo tempo, o exército de esqueletos mais uma vez se moveu para caçar os 1000 monstros restantes. Você deveria descansar um pouco mais. Apenas. A expressão de Lidinha se desintegrou.
Porra! Qin Voljin sorriu ao ver sua expressão. As habilidades de Li Jin já aumentaram para um nível adequado. Agora, a única coisa que ele precisa é de mais experiência. Então, darei a Li Jin tantas oportunidades quanto possível para obter experiência. Uma hora depois, uma notificação foi ouvida. Todos os monstros foram mortos. Vá para o próximo andar. Foi a notificação que os lembrou de que eles estavam prestes a enfrentar o monstro-chefe mais forte nas masmorras do terceiro andar. Capítulo 160. Nas lendas e contos míticos, os dragões sempre foram as presas mais valiosas e mais difíceis de caçar. Foi a mesma coisa depois que o mundo se transformou em um jogo. Entre todos os monstros que podiam ser encontrados nas masmorras, os dragões eram considerados os mais valiosos. No entanto, era tão difícil de caçar quanto valioso. Não, para os jogadores, os dragões podem ser considerados uma espécie de desastre. Houve muito poucos jogadores que atacaram deliberadamente masmorras que continham dragões e menos ainda que tiveram sucesso. Foi por isso que o Dragon Slayer era uma lenda. Qual é a probabilidade de Isaac Ivanov concluir com sucesso o Action Dungeon? E foi também a razão pela qual o mundo se voltou para ele para perguntar sobre o destino de Isaac Ivanov. Antes de contar as probabilidades, vou contar as 3 principais razões pelas quais os dragões são tão difíceis de caçar. O Dragon Slayer gentilmente respondeu às suas perguntas. Uma é a existência do guardião. Esses guardiões que os dragões criam a partir de monstros para proteger seus covis, são muito mais fortes que os monstros normais. Claro, a coisa mais problemática sobre os guardiões é o fato de estarem dispostos a morrer por seus mestres. O filhote poderia ter até 200 desses guardiões. Primeiro, ele contou-lhes sobre o desastre que precisavam ser superados antes mesmo que pudessem enfrentar o dragão. O segundo é o próprio dragão. Deve-se notar que a maioria dos feitiços não terá efeito, e os ataques físicos quase não causarão danos, a menos que sejam com um item lendário. Por outro lado, o poder destrutivo que um dragão pode liberar longe excede a sua imaginação. Basta bater a cauda no chão para causar um pequeno terremoto. E quando ele voa, é o suficiente para deixá-lo louco. Ele então contou a eles sobre o fato de que o próprio dragão era suficiente para ser chamado de desastre ambulante. Mas a maior razão pela qual é extremamente difícil caçar dragões é a terceira razão. E ele também lhes contou algo muito mais assustador do que essas duas coisas. Embora eu esteja explicando tudo isso, você ainda não será capaz de entender o quão horrível um dragão realmente é. Mesmo que você conheça todas essas informações, quando você realmente ficar cara a cara com um dragão, sua mente ficará em branco. Acima de tudo, essas minhas explicações são apenas isso, explicações. É como se eu lhe dissesse que uma pessoa tem 2 mãos e 2 pés. Após sua explicação, ele deu a todos a resposta que esperavam. Para lidar com um dragão, você precisa preservar suas tropas o máximo que puder. Em outras palavras, você precisa lidar com os guardiões sem perder muitas pessoas. Esqueletos são, se ele enfrentasse um grupo de guardiões, ele perderia pelo menos metade deles e as chances de ele derrotar o Atlan nesse estado são inferiores a 10%. Ele contou-lhes as chances de sucesso de Isaac Ivanov na caça ao filhote. O mundo ficou assustado com estas palavras que foram basicamente uma sentença de morte para Isaac Ivanov. Naturalmente, depois de saber disso, a maioria deles não prestou muita atenção às próximas palavras do Dragon Slayer. É claro que se ele conseguir manter seus números depois de derrotar os guardiões, suas chances aumentarão muito. O Dragon Slayer também declarou a possibilidade de ele ser capaz de caçar o dragão com sucesso. Numa floresta que estava sendo queimada por um grande incêndio, 2 grupos se enfrentavam. Um deles era um exército de monstros. Consistia em uma grande variedade de monstros, mas todos tinham uma coisa em comum. Eles estavam todos bem armados. Rugido. E todos eles exalavam uma aura assustadora enquanto estavam diante de uma grande entrada de caverna. Chocalho. A situação do exército de esqueletos que enfrentou o exército de monstros era bastante semelhante. Havia muitos tipos diferentes de esqueletos, todos bem equipados e todos pareciam arder de desejo pela batalha. Houve apenas uma diferença entre os 2 grupos. Um jogador ficou na frente do exército de esqueletos. Qin Voljin respirou fundo enquanto estava diante de seu exército. Ele segurava a lança de Percival nas mãos. Ele estava preparado para lutar de forma mais feroz e brilhante do que desde seu retorno. Este foi o método de Qin Voljin para reduzir o número de esqueletos que ele perdeu antes de lutar contra o filhote. Já faz um tempo que não estou na linha de frente. Não havia nada de estranho nisso. Qin Voljin assumiu muitos riscos e trabalhou duro para melhorar suas habilidades, especialmente em um momento como este. Bem, estou meio cansado de matar guardiões. Acima de tudo, ele tinha mais experiência em caçar dragões do que qualquer outra pessoa. Antes de retornar ao passado, havia apenas uma pessoa no mundo que caçava mais dragões do que Qin Voljin, o Dragon Slayer. Em outras palavras, isso significava que neste ponto, a pessoa que tinha mais experiência em caçar dragões neste mundo não era mais o Dragon Slayer, mas sim Qin Voljin. Portanto, era natural que ele tivesse muita experiência em lidar com guardiões. Naturalmente, Qin Voljin não demonstrou hesitação. Vamos começar. Qin Voljin imediatamente começou a correr em direção ao exército guardião a toda velocidade. Rugido. Os guardiões também começaram a atacar Qin Voljin. Os primeiros inimigos que Qin Voljin encontrou foram 3 orcs gigantes vestindo armaduras de ferro. Não só eles eram grandes, mas os 3 orcs de armadura também se aproximaram dele em formação. Essa visão foi suficiente para que mesmo um veterano endurecido pela batalha não conseguisse impedir que seus corações tremessem. No entanto, Qin Voljin nem parou por um segundo ao ver os 3. Sem qualquer hesitação, ele enfiou a lança na mão 3 vezes.
Puck! E assim, a lança estourou as cabeças dos 3 orcs como melancias. No entanto, em vez de parar para admirar seu trabalho, Kinvoldin imediatamente se aproximou de um ogro guardião próximo. Roaar, o ogro guardião, que tinha uma presença gigante e uma aura que os orcs nunca poderiam comparar, aproximou-se de Kinvoldin sem hesitação. Uau! Em vez disso, ele rapidamente balançou o machado gigante na mão em direção ao Kinvoldin que se aproximava rapidamente. Estrondo. O machado atingiu o chão como um explosivo, fazendo com que cinzas, sujeira e pedras voassem no ar como uma avalanche. Entre os itens no ar estava um Kinvoldin. Com um salto, Kinvoldin pousou nos ombros do ogro e enfiou a lança de Percival na cabeça coberta pelo capacete. Clang! A lança atravessou seu capacete, perfurou suas sobrancelhas e saiu pela nuca. Baque! E nesse estado, o ogro caiu no chão, fazendo com que uma nuvem de cinza se levantasse como uma névoa. Porém, a nuvem que foi criada não se acomodou. Em vez disso, lentamente começou a mudar de cor. A nuvem cinzenta tornou-se vermelha sangrenta. Goblin Guardião foi afetado por veneno de sangue. Troll Guardian foi afetado por veneno de sangue. Névoa venenosa começou a fluir do corpo de Kinvoldin. 153 restantes. A verdadeira batalha começou. Dentro da enorme caverna. KRRR. O filhote que estava deitado na caverna começou a se mexer por causa do barulho que vinha de fora. KRRR. Claro, embora tenha aberto os olhos, não prestou muita atenção à comoção. Embora em termos humanos o filhote só pudesse ser considerado um adolescente, seu corpo coberto de escamas com 60 metros de comprimento continha um poder que superava o bom senso. Um predador de ponta só se movia quando estava chateado ou com fome. O filhote fechou os olhos novamente. Ele simplesmente esperou que seus guardiões lidassem com o que estava acontecendo fora de sua caverna o mais rápido possível. No entanto, a comoção não parou mesmo depois de uma dúzia de minutos. KRRR. Eventualmente, o filhote abriu os olhos novamente. Contudo, a luz em seus olhos era completamente diferente de antes. As pupilas ligeiramente mais estreitas mostraram que o filhote estava mais irritado do que antes. E como estava chateado, não hesitou mais. Depois de se levantar, começou a sair da caverna. Baque! O chão tremeu após cada passo furioso do filhote. Baques! E quando os passos pesados chegaram ao fim, significava que o filhote finalmente havia saído de sua caverna. KRRR. Isto significava que agora podia ver o seu exército de guardiões que estava perto da aniquilação, e o grupo que os estava massacrando. Uma figura de aparência fraca podia ser vista liderando o outro grupo, e naquele momento o olhar do filhote encontrou os olhos daquela figura. Eles fizeram contato visual apenas por um curto período de tempo, mas esse breve contato já foi suficiente para o filhote saber. Esse carinha com a agulha na mão também era um predador de ponta, e estava em uma situação muito perigosa agora. Shaq, assim que percebeu isso, abriu as asas e se preparou para voar. Sem qualquer hesitação, preparou-se para usar o método mais seguro para matar este novo inimigo. As ações do Atchlin foram muito rápidas. Kinvoldin, que estava longe, também não teria chance de fazer nada antes de voar. Além disso, a velocidade de voo do Atchlin foi surpreendentemente rápida. Aba! O filhote começou a bater as asas algumas vezes. Apenas. Uau! Ao mesmo tempo, enormes rajadas de vento levaram tudo ao seu redor. Mesmo que a distância entre Kinvoldin e o filhote fosse menor, Kinvoldin não teria sido capaz de fazer nada para impedi-lo de voar, como esperado. E claro, Kinvoldin sabia disso. Então ele se preparou. Shiba, um cartão chamado Li Jin-A. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.